Fala, galera, estamos começando aqui mais um Convicast! Fala, galera, tudo bem com vocês? Eita, galera, hoje nós estamos com um convidado aqui especial, viu? Um grande empresário de Águas Lindas, viu? Cara, viu, mano? Um cara que começou de baixo, tá numa seção grande, uma grande academia de Águas Lindas, viu? Estamos aqui com o Rafael! Pô, galera, muito obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui. Obrigado pelas palavras, recebo tudo que você falou. Estamos aí crescendo, tentando aprender cada dia. Eita, glória, hoje o papo vai ser legal, viu, parceiro? Hoje vai. Galera, lembrando, boa noite, Pai seja convosco. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, @IEQ Jardim Brasília. Se inscreve no nosso canal, deixe seu like. Lembrando também o nosso Instagram, @ConvictusGF. Lá temos devocionais, palavra. Seja edificado através dessa plataforma. E tem o Instagram da nossa igreja, @IEQ Jardim Brasília. E temos o Instagram do nosso amigo Rafael, que está aqui conosco. Fala aí, Rafael, seu Instagram, da sua academia. Pode acompanhar a gente lá pelo CT Leão Judá, @CT Leão Judá, e o meu pessoal, Rafael RN. Rafael RN. Não sou muito ativo no meu perfil pessoal, mas segue lá, às vezes eu compartilho ideias de livros, enfim, a gente vai comentando. Bom, Amém. deixa a gente começar, vamos fazer uma oração? Amém. Para que Eita, também glória. vidas sejam alcançadas e edificadas com a nossa conversa, amém? Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de trazermos, Senhor Jesus, no Convicast, um convidado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos, Senhor, prosseguir com este trabalho e prosseguir-nos para o alvo, Senhor, buscando, Senhor, edificar através da Tua palavra, de conselho, de experiência, alcançar vida, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos filhos, Senhor, na qual que agrada o Teu coração. E em nome de Jesus, nós tiramos, Senhor Jesus, de nosso meio tudo aquilo que não provém do Teu Espírito, para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, Pai, e outras vidas que estão nos assistindo sejam alcançadas e edificadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças Aleluia, a Deus. Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Recebe aí aleluia. essa oração, rapaz. Essa foi forte, meu irmão. Você de casa recebe aí. Fala um pouquinho aí dos nossos patrocínios, Douglas. Eita, glória. Galera, temos aí os nossos patrocinadores, Magazine JJ Prime. Ixi, vem pra moda, viu, Vem galera? pra moda, que lá os caras têm as melhores roupas. Temos a Souza Confecções, né, que são ligadas às duas lojas. Ficam em frente a Quipão, Magazine JJ Prime. Você que quer aí trocar, né, se renovar seu guarda-roupa. Guarda-roupa é só ir lá, novo, viu? que os caras têm o melhor pra você, cliente. Temos também os nossos patrocinadores também, Tutti Pet Banho Tosa. Vai lá, Tem leva seu qualidade pet, excelentes total. profissionais. RR Assistência Técnica, caiu, quebrou e Chama, Mandou. RR patrocinadores. leva lá que os caras também fazem um excelente trabalho. Aleluias. E basicamente é isso. E também temos uma rifa, né, Douglas? Temos uma rifa, galera, bem lembrado. Parles, você temos lembrou de uma coisa rifa, importante. patrão. Aí na descrição do vídeo vamos estar deixando o link da nossa rifa. É um celular, um Xiaomi lacrado. Xiaomi lacrado, patrão. Galera, o mais top disso tudo, por apenas R$1. R$1. Um R$1, real. Rafael. Barato. Barato, um celular por R$1. Não, e tem mais, né? Tem Fala Ainda aí. tem mais. ainda, velho. Você que comprar o maior número de bilhetes vai ganhar um Pix de R$150 na conta. Rapaz, hein? Olha Vai perder só. essa? Não pode perder. Então já entra aqui na descrição do vídeo, a gente vai estar deixando o link dessa rifa. Lá na plataforma você já consegue fazer os pagamentos via Pix, cartão de crédito, débito. E deixa Deus te usar. E essa rifa, lembrando que essa rifa é para nossa conferência Adora aí, Exatamente. que será dia 12 agora, a partir das 19h30. O senhor tá convidado, viu? Convidado deixamos o especial, convite aí. deixamos o convidado, você convidado aí. Já estamos a presença confirmada do Jonas Serra. Vai estar junto com a gente aí, vai ter um DJ Jara, tu falou que cantava rap, vai ter também, Rafael, rap do bom, vai estar aí com a gente aí, e vai ter o Grupo Ruama, né, com a gente aí também, o Ministério Roma vai estar junto com a gente, e vai ser um dia impactante, viu, Rafael? Sei que o senhor já participou de Altos Adora aí, vamos contar um pouco disso aqui também, viu? Já estamos contando um pouquinho aqui, do pouquinho que vai rolar aqui hoje, entendeu? Rafael também já participou, viu, de vários Adora aí, grande ministro de louvor, viu, galera? Rapaz, o cara é usado, viu? Então eu sei de muita história dele aí que me contaram aí a respeito do ministério de louvor dele aí, viu? O homem, rapaz, o homem quando abre a boca dele, viu? Nossa, é benção pura, viu? Tem um talento aí. E essa rifa aí é justamente para isso, viu? Para custear o nosso evento.
E a gente está se esforçando aí para vender o máximo possível, viu, Rafael? Nos ajuda aí já, compartilha aí, divulga pra gente aí, beleza? Amém? Agora vamos começar aqui essa conversa maravilhosa, viu? Vamos saber um pouco da história do Rafael aí, viu? Pô, vamos lá. O que vocês querem saber? Eu falo tudo, só perguntar. Então hoje a conversa vai render, viu, galera? Hoje é sem restrições, hein? Hoje é sem restrição, estamos liberados, viu? Boa. Eita Deus. Conta um pouquinho da sua história aí, Rafael, pra gente. Bom, acho que seria legal começar contando já da minha história aqui com a Quadrangular, né? Bom, eu congregava numa igreja batista, né, no começo, né? Então fiquei um tempo lá, ainda criança, mas não cheguei a aceitar Jesus. E minha família de São Paulo toda era da igreja Quadrangular. Então toda vez que eu ia visitar minha família em São Paulo, eu ia para Quadrangular e me sentia muito atraído pela energia da igreja, por toda a cultura, enfim. E eu sempre quis vir para Quadrangular. E aí, quando eu completei 14 anos, comecei a estudar com os filhos do pastor Siqueira, né? Foi um dos primeiros pastores aqui. A igreja ainda era pequenininha aqui embaixo, aqui era só, não era esse salão grande. Que tamanho era a igreja ali? O seu era lembra, só, era uma sala, templo, né? era um templozinho pequenininho, ficava aqui Então, embaixo. é daquela época que o culto ainda acontecia lá aqui embaixo e às vezes acontecia também na garagem do pastor Alex? Isso, mais ou menos. Nossa, Pastor Alex não. Pastor Pastor Alex não, Siqueira. pastor Siqueira. Isso. Né? Então era um templo bem pequeno e eu vim para cá no aniversário da igreja. Os meninos me convidaram, né? O Davi, a Miriam, que a gente estudava os filhos do pastor Siqueira. E aí foi a primeira oportunidade que eu tive de vir, que eu sempre quis vir na Quadrangular, congregar na Quadrangular. E foi aí que começou a minha história. Aceitei Jesus, batizei, tive as primeiras oportunidades no louvor e por aí foi. Conta um pouquinho do seu batismo, como é que foi o seu batismo? O senhor lembra que todo mundo vai falar do batismo, a gente lembra do dia exato, parece que foi hoje, quando a gente fala assim de batismo. Conta um pouquinho do seu batismo. Foi algo que eu quis muito, cara. Nossa. Até muito parecido com o que ocorreu com a minha filha agora, sabe? A minha filha, ela desejou demais o batismo dela, tem 2 meses, né? Sim. Então comigo foi muito parecido, né? Eu tava naquele primeiro amor, tinha acabado de aceitar Jesus aqui. E eu conheci os meninos, né? O Davi, a Miriam, tocando violão na escola. Então eu ficava tocando violão na escola nos intervalos ali, tocava Legião Urbana e eles foram aproximando. E aí pegava meu violão, tocava um louvor e eu gostava daquela sensação, né? Sim. E aí foi quando eu aceitei Jesus e desde então eu já comecei a desejar o batismo, né? Então ali com meus 14 anos tive a oportunidade, o pastor Siqueira me batizou, a gente foi para uma chácara lá, que teve a piscina, enfim. E foi bem legal, cara. Foi uma experiência muito nova para mim na época. E desde então desejei demais tudo que Deus pudesse me permitir de experiências, eu quis viver. Tanto que eu tive muitas experiências. O senhor foi a fundo, então. O senhor foi a fundo, assim. Busquei o batismo no Espírito Santo. Naquela época foi o começo das células, dos encontros. Um encontro com Deus, eu acredito que não tenha mais hoje. Tem, né? temos sim. Nós estamos legal. marcando um agora para... acho que é outubro. Outubro vai ter encontro com Deus aqui. Então, bem naquele comecinho mesmo, quando começou os encontros, participei de 5. Nossa, então tem alguma história, pai, desse encontro com Deus, seus? Conta pra gente. Tem muita história, né? Tem muita história. Eu fui o meu primeiro para receber, né? Eu fui o primeiro. Foi uma experiência incrível. Eu voltei de lá com uma mentalidade totalmente diferente do que o que era ser cristão, né? Então, desde ali começou a minha conexão assim tão próxima com Deus e, como eu disse, as experiências que eu tive. Mas acho que as mais gratificantes foi quando eu fui para trabalhar, né? Que é aí onde eu via a grande necessidade de ajudar as pessoas, né? Então, eu fiz um trabalho bem forte para levar alguns amigos. Eu fiz tanta coisa para poder tentar trazer gente para a igreja, andava de skate, começava a evangelizar andando de skate, e aí eu consegui trazer alguns amigos. Teve uma época que a gente chegou a ter, era eu, o André, que era um outro irmão nosso aqui na época, e o Davi, filho do pastor Siqueira. Foram mais de 20 jovens skatistas que a gente trouxe para cá. Foi bem interessante. Então, foram experiências assim que não tem como esquecer. Era uma época diferente também, né? Não tinha celular, então os jovens se conectavam muito fácil, né? Era bem interessante, cara. Nossa, hein? O senhor contou aí 2 histórias, do seu batismo e o batismo da sua filha. Isso. Foi uma noite impactante, não foi? A gente deu estava glória a presente, Deus, né? Estava ali para prestigiar. O pastor Alex chamou o senhor ali para fazer Isso. parte dessa história. Isso. Como é que foi essa sensação pro senhor? Que eu tive essa sensação também na batizar o meu filho também, eu tive essa honra. Rapaz, eu só chorei. Cara, não tem sensação melhor, né? Porque a gente vê a juventude hoje como é que é, né? Os amigos de escola dela mesmo, lá no meu trabalho mesmo, a gente vê como é que é a juventude.
e você vê um filho seu se aproximando, tendo essa conexão, a mudança de atitudes dentro de casa. Então você começa a ver realmente Deus agindo. E esse batismo ela quis demais, né? Aconteceu, a gente tinha uma viagem, foi bem na data que ela batizaria, e ela nem queria viajar porque queria batizar. Eu fiquei sabendo aí, a gente marcou no dia do batismo da Santa Ceia, não sei se você lembra. Sim. Aí ele deu um presente pra ela, uma viagem. Eu falei, pô. Aí ela, não, vamos adiar um pouquinho, vai ter a próxima oportunidade. Na verdade a viagem já estava marcada, antecipada, mas foi na hora certa, né? Foi na hora certa. Foi bom que ela teve mais tempo para se preparar, para entender melhor o que é o batismo, né? Tive algumas oportunidades de conversar com ela, né? A liderança dela também apoiando, então foi uma noite incrível, assim, não tem como esquecer. Nossa. E algo marcante também, que no mesmo altar em que você apresentou sua filha, sei lá quantos anos atrás, uns 12, 13 anos atrás. 13 anos né? atrás, Vai fazer 13. no mesmo altar você batizou sua filha. Mesmo altar, né? Oh. Pelas mãos do pastor Alex também, que apresentou ela na época. Né? Então, basicamente a minha história de vida, ela está aqui dentro da Quadrangular também. Várias ações, a construção do templo, quando a gente pegou no começo, o altar, quando foi ungido. Até brinco com a Rafael toda vez que eu venho aqui, que no dia que colocou as janelas do templo, eu estava ajudando o pastor Siqueira. Então, que botou a pedra fundamental. Mais ou menos isso. Aí, tá vendo? Mais ou menos isso. Que Tem história, hein? Rapaz, hein? Eu lembro da Rafaela, a gente ficou responsável pelo retiro de carnaval. E a Rafaela foi uma das meninas que me chamou muita atenção no retiro. A Rafaela, ela estava com uma sede tão grande e eu vi a Rafaela no culto buscando ao Senhor, buscando. Eu não sabia o que ela buscava, mas eu vi a intensidade que ela buscava. E quando nós já comentamos aqui nos outros episódios do Convicast, quando ela passou pela salinha de oração, ela estava com tanta expectativa do que ela ia encontrar ali, que eu pegava na Rafaela, eu sentia assim, sabe, um arder na Rafaela, e quando eu atirei a venda dos olhos dela, ela só chorava. Ela só chorava e eu comecei a falar, a profetizar sobre a vida dela, e aí em seguida eu comecei a me aproximar da Rafaela, conhecer mais a Rafaela, e eu vejo que a Rafaela tem um chamado muito grande. Sabe por quê? Porque eu vejo a Rafaela se preocupar também com outras pessoas. Ela tem o interesse também de se preocupar com outras pessoas. E eu vejo ainda ela meio tímida, meio, sabe? Mas eu falo assim, mais à vontade de querer mais. E é isso que nos faz crescer, o querer mais. Se a gente não quer, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque as pessoas vão te apresentar, mas não vai. Mas eu vejo a Rafaela isso. E hoje eu sei o porquê, porque o Rafael também tem isso, né? E você tá levando a sua filha. Isso, ela, na verdade, eu digo assim que ela tá tendo a oportunidade de conhecer a palavra, conhecer a obra através da própria caminhada dela. Sim. Porque, como eu disse, na nossa época era um pouco diferente do que é hoje. Hoje é muito mais fácil você se desvirtuar, né? Com tantas influências, celular, as próprias amizades, o acesso que tem às informações tão cedo. Então, ela tem criado assim, uma empatia pelo próximo, uma sensibilidade para as coisas de Deus. No louvor, às vezes no louvor, ela ouvindo em casa, ela começa a chorar e sente a presença. E isso toca toda a família, né? Então, é prazeroso ver nossos filhos indo para esse caminho, né? Quando eu converso com outros pais que têm filhos na mesma idade ou idade parecida, eu consigo ser grato pela filha que eu tenho, pelo caminho que ela tá seguindo. Eu fico muito feliz. Inclusive, ela falou, você vai falar de mim lá? Eu falei, com certeza, não tem como falar da minha vida sem falar da minha filha. Cheiro pra Rafaela aí, ó. Um abraço, Rafaela. Muito bom. E, Rafael, perguntando assim, teve alguma coisa que te fez falar assim, em questão da caminhada, na comunhão da igreja? Teve alguma coisa que te frustrou na tua caminhada, assim? Olha, teve sim, várias, né? É uma coisa que a gente só aprende com o tempo, na verdade, né? A gente, quando frequenta a igreja, a gente gera muita expectativa nas pessoas, né? E os seres humanos erram. Né? E a forma como a gente lida com isso influencia muito de como que a gente vai viver. Então, acredito que eu gerei algumas expectativas sobre lideranças, tanto que
em um certo período eu saí da quadrangular, fui para outras igrejas. E os mesmos problemas que eu vivi na quadrangular, eu vivi em outras igrejas, rodei e nada mudou. Mas por erro meu. Porque, como eu disse, a gente gera expectativa nas pessoas e não deveria ser. E a gente se decepciona, a gente se frustra. Coisa que eu vim aprender recente é que muitas vezes a gente... Sabe aquele negócio, você olha para a pessoa, não vou com a cara dela. Dentro da igreja acontecia muito isso comigo. E não ia com a cara dela, mas é porque a gente queria naquela pessoa gerar uma expectativa que atendesse às nossas satisfações. E não é bem assim. Quando você não vai com a cara da pessoa, o que está sendo desconfortável ali não é a pessoa em si, é eu mesmo. Às vezes porque ela faz algo diferente do que eu faço. Enfim, é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Hoje eu tenho uma outra visão, né? De que o ser humano é falho, assim como eu erro, como já errei várias vezes e ainda vou errar, né? Mas você ter essa sabedoria, essa maturidade de entender que é mais sobre nós mesmos e você viver o que a palavra diz é muito mais importante, né? Então, as frustrações têm, normalmente ela é atrelada às pessoas, mas como você vai lidar é muito mais pessoal. E acredito que com o tempo eu pude ter a maturidade de entender que essas frustrações que eu tive não eram em relação aos outros, era a mim mesmo. Né? Então a gente vai evoluindo, vai aprendendo no decorrer do tempo, entendendo melhor até a própria palavra, né? Então é um processo, né? É um processo. É um processo. É o tempo, só o tempo, os aprendizados que vai te fazer entender as coisas. Né? Tem que passar por tudo Tem isso para aprender. Tem que passar. Isso me chama a atenção porque fica tão mais fácil de nós entendermos que o problema não é nas pessoas, mas em si. Porque às vezes nós queremos consertar a vida das pessoas e não olhamos para si próprio. Sim, justamente. É igual você afirma com as suas palavras que os problemas não eram nos outros, mas em você. Em mim. Procurar. E isso acontece muito hoje em dia. Vou sair porque aqui tem problemas e o problema não é em si a igreja, mas em si a própria pessoa. Sim. A própria pessoa também tenta buscar gatilhos ali que vai atrair essa questão de se afastar talvez da igreja, de pessoas. E é o que a nossa juventude, ela hoje, sei lá, ela fica meio que caçando aonde, fulano tá fazendo alguma coisa de errado ali, o que vai acontecer, será? Você entende? Então, o que a nossa juventude hoje, igual o Rafael falou sobre as pessoas se afastarem, tem gente que tenta buscar um erro, alguma coisa que vai acarretar numa saída, ou até mesmo em fora da igreja. E é normal do ser humano a gente procurar os defeitos das pessoas, né? Buscar uma falha, né? Então a gente se torna muito crítico, né? Então quando a gente aprende a lidar com nós mesmos, as relações externas ficam melhor, né? Eu trabalho com o público. E eu demorei a entender isso também, porque todo mundo fala, trabalhar com o público é difícil, não sei o quê, e procura profissões que você não vai se relacionar com ninguém, mas o problema não é lidar com o público, é a gente lidar com as nossas próprias emoções. Então, quando a gente aprende a lidar com as nossas próprias emoções, tudo fica muito mais fácil. Né? Uma coisa que eu falo muito para a minha equipe de trabalho, né? Tenho feito um trabalho lá específico, que é... antes de qualquer coisa, a gente tem que aprender a liderar a nós mesmos, as nossas emoções, a gente ter autocontrole, autogestão do tempo, né? Entender que a gente precisa, se a gente quer melhorar o próximo, a gente primeiro tem que melhorar a nós mesmos, né? Então é um aprendizado que a gente vai tendo com o tempo e com a maturidade a gente vai alcançando. Quanto mais cedo aprender, melhor, né? Vocês que são jovens, né? Se já pegar esse caminho antecipadamente, fica muito mais fácil. Nossa, esse trabalho que o senhor faz interno dessas pessoas aprender, explica um pouco mais pra gente aí, que agora me bateu a curiosidade, viu? Dentro da academia do senhor, como é que o senhor faz isso? Bom, uma coisa que eu tenho aprendido muito também é que pessoas precisam de pessoas. Sim. Né? E uma empresa ela não terá sucesso se todas as pessoas não estiverem engajadas. Isso. A minha empresa ela não seria o que ela é hoje se eu fizesse tudo sozinho. Para a gente chegar onde a gente está, nós não somos uma empresa tão grande, mas a gente está caminhando, mas a gente está muito melhor do que antes. Se a gente hoje é assim, é porque pessoas ajudaram. Não consegui nada sozinho, tive a ajuda da minha esposa, que é minha sócia, tive a ajuda de vários colaboradores, já passou muita gente por lá. Né? E quando você entende que as pessoas são mais importantes do que qualquer outra coisa dentro da empresa, você começa a valorizá-las. E quando se é empresário, né, em outra oportunidade eu conversei com o pastor Alex, a gente falou sobre isso aqui também.
É importante que você que é empresário, você quer ter liberdade, você invista nas pessoas. Então eu tento fazer toda a conversa, os feedbacks, reuniões, sempre entregar algo a mais para eles, né? Sempre as conversas que eu tento ter com eles são com alguma entrega de algum valor, né? Mesmo que seja uma conversa assim de canto, na hora de tomar um café, mas sempre entregar algo de valor, porque elas começam a se alinhar ainda mais com os propósitos. A minha empresa ela tem um propósito, né? E é importante que eles entendam. Então, estar perto, ajudar, orientar é o meu papel para que a minha empresa desenvolva, mas mais importante que isso, que eles mesmos se desenvolvam. Sim. Porque eu entendo que ali é só uma passagem para todos eles, porque a minha intenção é que eles cresçam, que eles também empreendam, que eles realizem os sonhos deles, e eles não vão ficar na Leão o resto da vida, assim como talvez eu não fique, né? Então que o processo que eles passem ali seja um processo de aprendizado, de conhecimento, e que eles cresçam, né? Então acredito que o grande diferencial foi a partir do momento que eu comecei a acreditar mais nas pessoas. Vem tudo sobre esse processo que a gente acabou de falar, né? É um aprendizado do tempo. Durante muito tempo eu achava que eu conseguia tudo sozinho, que eu não precisava de ninguém, que se fosse para vender eu vendia, se fosse para atender eu atendia. Tanto que eu fiz isso durante 8 anos. Mas as coisas melhoraram quando eu entendi que eu não ia conseguir nada sozinho. E aí foi quando eu comecei a investir mais nas pessoas que estavam à minha volta, as coisas melhoraram, né? Aí o senhor fornece cursos para os seus empresas? A gente tem os treinamentos internos, né? Sim. Tem treinamentos internos, alinhamentos de valores, alinhamento de propósito. Todo colaborador novo, quando entra, ele passa por uma semana de treinamento, onde a gente fala sobre o nosso propósito, para que eles entendam, né? E tem a sua visão de empresariado, onde o senhor quer chegar. Isso. Então o senhor abre uma porta ali, vamos voltar, o cara entra um auxiliar de serviços gerais, ele pode virar uma grande, como é que fala? Um gerente. Isso. Até mesmo um próprio personal trainer. Também. A gente fala muito sobre a carreira, né? Lá dentro da nossa empresa a gente tem um plano de carreira. A gente entra, um professor, por exemplo, entra como estagiário. Sim. Ele pode ser promovido para um professor, ele pode ser promovido para professor especialista. Então a gente oferece isso. Acho que o que mais diferencia é que a gente tem um compromisso de fazer com que o ambiente seja um ambiente de crescimento. Aquela velha frase, é bíblico, né? Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Né? E é muito falado sobre você estar perto das pessoas que te levem para o crescimento. Então, meu maior compromisso, sim, com as pessoas é fazer com que o ambiente onde eu esteja seja um ambiente de crescimento. E é o que eu faço lá. Né? Até eu usei uma comparação no meu Instagram lá, eu fiz uma reflexão uma vez sobre uma plantinha que estava plantada num vaso pequeno. E uma mesma planta da mesma espécie num vaso maior, ela tem a possibilidade de crescer. A minha ideia é que a minha empresa ou o ambiente que eu esteja seja um vaso grande para que as pessoas que estejam plantadas naquele vaso elas possam crescer e ter raízes fortes. Né? Então o ambiente ele influencia muito. Então eu tento fazer com que o ambiente onde os meus colaboradores estão seja um ambiente de crescimento. Como eu disse, pode ser que ele seja só uma passagem para eles. Muitos deles podem crescer com a gente, desenvolver, como tem acontecido vários jovens, eu digo jovens, tem funcionário lá que entrou com 18 anos, hoje já está com 23, 24, já foi promovido, tem um outro cargo, comprou casa, comprou carro, e eu fico muito feliz quando eu vejo isso acontecendo. E eu creio que logo mais eles vão crescer ainda mais. Eu vejo eles às vezes como filhos, né, que crescem, daqui a pouco eles saem, vão seguir a vida deles. E para mim é gratificante então, poder oferecer tudo isso. A Leão de Judá, eu estou lembrando aqui uma passagem bíblica dos 12, não é passagem bíblica, é uma história mais ou menos, né? As dos 12, que tem a história do André. A gente pesquisou um pouco, André. É até engraçado, que a gente fala direto nisso. André foi uma ponte para Pedro, não é isso? Exatamente. Quem apresentou Jesus para Pedro foi André, então foi uma ponte. Nós aqui da liderança de jovens, a gente falava, a gente tem que ser como o André. A gente tem que ser essa ponte para isso. Porque a Bíblia não relata muito a história de André, mas Pedro era o cara. E se André não levasse Pedro a Jesus, então a Leão de Judá funciona dessa forma. A visão de Leão de Judá que o senhor está passando para os seus colaboradores é dessa forma, a visão de André e Pedro.
Os seus funcionários são como Pedro. Você quer ser o André na vida deles. Isso. Apresentar o empreendedor de... Como é que é a palavra? Empreendedorismo. Quase não saiu. Mas... apresentar para eles esse projeto, apresentar essa forma de crescer, apresentar os caminhos mais curtos. Justamente. Não passar aquilo que você passou antes. É igual você falou na conversa aí um pouquinho lá atrás. Aí. Você falou, eu apanhei muito. Apanhei muito e queria fazer tudo só. A partir do momento que você foi o André na vida das pessoas, a empresa vai desenvolvendo e vai crescendo. Justamente. Não é isso? É isso mesmo. Tá vendo? Peguei a visão, parceiro. É essa a visão. Mas o maior problema do ser humano é em relação a isso. O próprio eu, o ego. Não, pode deixar que eu faço. Eu faço tudo. Pode deixar comigo. Eu sou cabuloso, eu sou o É bichão. onde a gente É como o ser orgulho. humano, tem hora que não vai dar conta. É o orgulho, né? O orgulho, ele nos limita. É verdade. Né? E você citou, né, os apóstolos, os discípulos. Jesus também não faria nada sozinho se não fosse os discípulos. Então, mais uma vez, é onde se prova que pessoas precisam de pessoas. Né? Jesus ele precisou de todos aqueles para que a obra dele, e ele ainda precisa até hoje. Né? Como é que a palavra seria distribuída se não fosse aqueles 12. os 12, que depois multiplicou, e hoje está a gente aqui falando de Deus. Falando de né? Deus. E o mais incrível, vocês citaram também os apóstolos, os discípulos de Jesus, e em meio a isso também nós aprendemos que tem aquelas pessoas que não querem mudar. Não. Sim. Infelizmente sonham, mas não sabem como fazer e interpretam aquela mão ajudadora como algum obstáculo maior. Eu já ouvi muitas histórias, então assim, entendo que os 12 andaram, mas também teve aquelas pessoas que não quiseram continuar a caminhada com Cristo. E assim, é a mesma coisa, às vezes as pessoas interpretam mal e não querem nossa mão. Sim. E acabam ficando estagnados ali porque não pegaram a oportunidade, não entenderam a visão de que é uma mão ajudadora. Porque você falou que dá oportunidade para as pessoas crescerem. Hoje eu também, mas junto com meu marido, somos empreendedores. E aí nós estamos no entender, de conhecer nós mesmos como empreendedores. Eu falei assim, eu não sei nem o que é. E quando eu me vi, já está 1 ano com a nossa loja. Só interrompendo um pouquinho, é a história que ele começou no começo. A minha esposa é minha sócia. A gente ainda tá naquela fase ainda de briga ainda, então você já passou por essa Não fase. vai passar, não. Vai continuar. Vai continuar. Eu queria que você contasse um pouquinho, que a gente briga direto, a gente pensa em abandonar. Tá falando, Deus. eu vou trabalhar pros outros. Tem dia que nós estamos lá na loja, eu vou tirar a blusa e vou para casa. Tu não vai? Vai buscar, que tem cachorro ali. Vai pegar cachorro. É difícil, mas é maturidade também. Já com o tempo vai aprendendo, entendendo, né, como que funciona tudo. E o senhor conseguiu já encaixar isso? Já me passa essa. A gente está aprendendo. Estou aprendendo ainda. Um pouco difícil, mas a gente está aprendendo, né? Hoje com mais maturidade do que antes. Antes ficava mais nervoso, mais estressado. A gente consegue lidar melhor. Coisas que com o tempo a gente vai aprendendo, né? Você estava falando sobre mudança e normalmente as pessoas não mudam. E isso serve, né, para o casal que está empreendendo junto. Normalmente as pessoas não mudam porque mudar dói. Mudança ela traz confronto, né? Fato. Qual dentro dessa relação, assim como eu tenho com a minha esposa, às vezes ela quer uma coisa e o outro quer uma outra coisa e às vezes não entra dentro. Um vai ter que ceder e quem ceder vai sentir. Dói. Mas é sempre importante entender que essas mudanças elas têm que ter um propósito, né? Certo, a gente vai ceder, mas onde a gente vai chegar? Tem um propósito definido? Vai dar certo? Se não der, a gente volta e faz de outro jeito. É a maturidade que com o tempo a gente aprende, né? Assim, o tempo, né? Eu falo que o tempo, ele diz tudo. Você vai aprender tentando, vai passar o tempo. Ninguém ficou rico do dia para a noite, a não ser que foi ganhando uma rifa de celular. Né? Mas o tempo faz as pessoas ficarem ricas, o tempo faz as pessoas ficarem mais sábias. Né? Então é confiar no tempo. Aí, e junto com o tempo vai chegar as experiências a quais eu vou levar outras pessoas a falar assim, ó, não vai por aí. Isso. Mas faz isso que vai dar certo. Isso. Experiências. Verdade. Verdade, é muito engraçado isso, né? A experiência agora dói muito, velho. Às vezes a gente fala de briga ali, quer um pé de guerra ali, a gente tem que ir pra casa ainda junto. Quando chega em casa vai falar de trabalho. Vai falar de ainda. trabalho, Não tem como fugir. É fato. A gente passa ali a relação todinha falando nisso, falando, meu Deus, como é que, Senhor, tu me tirou do ramo de cozinheiro pra botar um motorista de pet shop, correr atrás de cachorro, juntamente com a minha esposa ainda, nós estamos crescendo, graças a Deus. Graças a Deus a gente estamos evoluindo todo dia, né? Todo dia a gente faz uma evolução diferente. E a gente estamos aprendendo mais uma coisa ainda.
Não vai passar. Não vai passar. Amém, amém. Vai ficar mais fácil com o tempo, mas sempre vai ter. Porque, imagine, o casal é igual um sócio normal, se não fosse um casal. Vai ter Só se tu discussão, pode sair né? fora, né? A mulher não pode não, o resto da vida. É o resto da vida. O resto Mas da aprende, vida, mano. fica mais fácil com o Vai tempo. ficar leve, amor. Fica Fica leve. Em nome de viu? Jesus, eu vou Mas é aquele que fala, né? Crescer dói, velho. Crescer dói demais. Crescer dói. Então, em todas as áreas. Verdade. Em todas as áreas. Não tem pra onde correr, né? O crescimento é uma dor dolorosa demais, velho. Dolorosa. Isso mesmo. Você acha A gente cada vez mais, a gente dói, velho. E não para, né? Não. É igual eu falo, a dor da perca, ela dói. Mas a dor do crescimento, ela dói mais ainda. Verdade. E a Alone de Judá já tem quanto tempo, Rafael? A gente está com 12 anos, 12 né? anos. Desde 2011. Ano que vem faz os 13. E foi uma caminhada bem dura também, não foi fácil, muitas dificuldades. Mas, graças a Deus, tem dado certo, né? Tem prosperado. Sempre foi no mesmo lugar? Não, a gente, quando foi inaugurada, a gente ficava no prédio de frente onde a gente está hoje, né? Então era um prédio acredito eu, de 360 metros quadrados, mais ou menos, né? Contando 400 metros quadrados, contando os 2 andares, né? Mas a gente começou só com lutas, era um espaço menor, tinha 200 metros quadrados, depois foi crescendo. E é muita história nesse período, mas são 12 anos já. 12 anos. 12 anos. Eu vi que o senhor abriu outro campo lá. Espaço. Como é que é o nome? O CrossFit? CrossFit. A gente aproveitou um espaço que tinha lá, né? As pessoas pediam muito. Sim. Então a gente trouxe o CrossFit junto com o professor Rodrigo, que é um professor bem experiente. E a gente está com essa novidade lá, né? As pessoas estão conhecendo, é um esporte bem legal também para quem gosta de mais dinamismo, de não gosta daquela monotonia da musculação. Então o CrossFit ele traz essa possibilidade, né? Então trabalha o corpo todo, de várias valências, força, agilidade, resistência, potência. Então é um esporte completo, né? Uma modalidade completa. A gente acompanhando um pouco da Leão de Judá pelo Instagram, eu vi que teve várias novidades esse ano, hein? Rolou o CrossFit agora, Isso. rolou um arraiá lá também. Isso, teve. Teve um arraiá. Como é que foi? Foi o primeiro, pelo menos o que eu acompanho. Teve mais? Todo ano a gente teve? faz, né? Só que esse foi uma proporção maior. Conforme a academia vai crescendo, a gente vai inovando, trazendo mais novidades, né? Coisas diferentes, justamente para agradar o pessoal que está lá, né? Então o pessoal sempre quer uma coisa nova, então a gente tenta sempre superar essas expectativas aí dos nossos alunos. Então a gente tem aluno lá que está com a gente desde o começo, 12 anos já, né? Então gente que chegou lá não tinha filho, ele já tem. Era a pergunta que eu ia fazer, se tinha alguém ainda. Tem muita gente lá, tem o Igor, que é nosso aluno número 1. O cara fez a matrícula antes de eu abrir a academia, tava só com a faixinha. Tá lá até Tem hoje. vários. Fiel, hein? Esse é fiel, Tem vários. Sempre me cobra para falar dele, mas tem muita gente que tá lá com a gente desde o começo, né? Rafael, assim, você falou um pouco... Tá, deixa eu fazer uma pergunta, você falou um pouco sobre dificuldades. Quais dificuldades, assim, você falou, cara, essa aqui... Bateu até um pensamento, às vezes, em desistir. Vou chutar o balde. No trabalho? No Sim. trabalho? Olha, eu tive um momento que eu quase fali, né? Essa academia, ela foi uma resposta de Deus para mim. Eu sempre quis empreender, eu não sabia o quê. E a academia surgiu como uma oportunidade, né? Eu tive o contato com o jiu-jitsu, né? O próprio jiu-jitsu me ajudou muito numa fase da minha vida onde eu estava com ansiedade, com estresse, super acima do peso. Eu pesava 125 quilos na época. Nossa, hein? Tá vendo aí, Então, o jiu-jitsu ele me ajudou nesse processo e foi aí que eu enxerguei uma oportunidade, né? E ali a gente foi desenvolvendo a academia na época. E conforme ela foi crescendo, as dificuldades foram aumentando. E quando a musculação veio, para vocês terem ideia, eu nunca tinha pisado o pé numa academia de musculação. Nossa. Nunca. E foi uma decisão assim, tem uns equipamentos aí, vamos comprar e a gente abre a academia. Beleza. Não me preparei, não me organizei, talvez aí foi meu primeiro erro. Não ter me preparado para uma coisa nova. Né? A academia veio com muitas dificuldades, eu senti a necessidade de estudar educação física, me apaixonei pela educação física, sempre gostei de esporte, mas nunca pensei em fazer educação física, eu pensava em fazer outras coisas, mas educação física não. Mas me apaixonei, me aprofundei, fiz licenciatura, bacharel, pós-graduação, um monte de curso, porque realmente eu vi ali aquilo que eu falei para vocês, que é o propósito, que é ajudar as pessoas. Então, comecei a trabalhar com a musculação e teve um momento que a academia estava crescendo e eu meti os pés pelas mãos. Foi um dos meus primeiros fracassos, assim, vamos se dizer. Que eu
fiz empréstimo para poder comprar um imóvel, para poder construir, né? E as dificuldades vieram, né? Eu estava com uma quantidade de aluno, comecei a perder muito aluno, né? E aí eu comecei a entrar em falência. Resolvi vender academia, comecei a oferecer para as pessoas, comecei a procurar emprego, né? Fui em diversos processos seletivos. Antes de ter academia, eu fui gerente de uma loja de varejo grande aqui do Centro-Oeste e tive uma boa bagagem, uma boa experiência lá. E eu abri mão e tinha um currículo muito bom. Eu chegava nas empresas para fazer os processos seletivos e não passava nenhum. Não sei se já aconteceu com você, você está no meio de um processo seletivo, você vê que você é o melhor ali e não é chamado, e não acontecia. Né? Mas eu comecei a orar a Deus, porque assim como para abrir a academia eu orei a Deus e ele me deu uma resposta, eu comecei a orar a Deus para saber se aquilo também era para acontecer ou não, né? E aí foi quando eu tive uma resposta forte de Deus através de uma pastora que treinava lá com a gente, né? A pastora Clarice, do Ministério Explosão de Milagres, fica do lado da academia, ela treinava lá com a gente. Essa história é forte. Eu estava querendo desistir da academia e essa pastora, eu estava na academia nesse horário sozinho, estava a pastora num equipamento lá no fundo da academia, eu estava conversando com outra aluna na frente, num espaço. E aí eu sempre conto essa história para os meus colaboradores, para eles entenderem todo o processo de construção da academia e de quanto que o próprio nome da academia já tem esse vínculo espiritual. E essa pastora começou a chorar e eu corri lá achando que ela estava passando mal. Ela, Rafael, Deus me mostrou aqui que essa academia é sua, que não é para você desistir dela, que ela deu ela para você. E eu, amém, recebi ali a oração dela na hora e voltei para frente da academia onde a outra aluna estava, que não escutou nada da conversa, porque a outra aluna estava lá no fundo, falou. E aí quando eu voltei, a outra aluna me passou na frente e falou assim, Rafael, Deus me mostrou essa academia tão grande que as pessoas vão passar na frente e falar, essa aqui que era aquela academia pequena? Gente, foi na mesma hora, no mesmo momento, elas não tiveram conexão uma com a outra e aquilo ali me deu forças para correr atrás. Falei, Deus, se você está falando que é minha, é porque é minha. Quem então, sou eu para falar alguma confiar. coisa? E aí as portas começaram a abrir, naquele momento de dificuldade, né? Eu vendi carro, tive que vender o imóvel que eu tinha comprado para construir, porque eu estava muito endividado. E aí foi quando surgiu a oportunidade de abrir a academia no lugar onde eu estou hoje. E sem nenhum um real no bolso. Eu lembro Só até na hoje fé. que só na fé. Atitude de fé. Eu tinha mais 3 colaboradores, né? Que era o professor Adão, que está comigo até hoje, o Fernando e o Gabriel, que é meu enteado, né? Meu filho. Então a gente pegou os equipamentos, botou no carrinho de mão e atravessou a rua, no braço mesmo. E eu tinha pouco equipamento, cabia tudo de um lado só. Só que confiando na promessa, eu fiz nessa. Hoje, na época eu falava loucura, né? Hoje uma Hoje atitude de fé. atitude de fé. Então a gente foi para esse novo local e no primeiro mês foram 200 alunos novos. Aí as coisas começaram a melhorar, Dá né? aquela aliviada. E aí foi vindo mais respostas e até a gente chegar onde está hoje. Mas passei por uma dificuldade grande, quase fali, né? A dificuldade financeira influencia em outras áreas, no relacionamento, né, na saúde, porque você fica ansioso, né, você fica com medo, né? Afeta tudo, até a fé também. Afeta tudo. Abala, Às vezes né? você acha que Deus te abandonou, estava em tudo tão bem, as coisas foram errado, mas é um aprendizado, porque
Eu acho que o senhor cantou um pouco, mas a qualidade do atendimento é excepcional. Como proprietário, como talvez autoridade ali, né? Não vou nem falar líder, mas autoridade, o acompanhamento ele é importante. Você está perto, não estou dizendo que tem que ficar lá o tempo todo, mas você está perto da equipe, junto com a equipe, acompanhando para ver se tudo está acontecendo. Mas você fazer uma equipe trabalhar em prol de um objetivo, você só vai conseguir se você fizer elas entenderem o propósito. Tá? Nossa missão lá é transformar a vida das pessoas. Como que eu faço isso? Através do exercício físico. E que a nossa missão lá, eu não vendo musculação, eu não vendo espaço para treinar, eu vendo ajuda. Então, quando os meus colaboradores eles entendem que a nossa missão lá é ajudar as pessoas, fica muito mais fácil fazer com que eles atendam melhor. Porque quando a gente está falando de ajuda, tem pessoas que chegam lá super doentes. Eu tenho uma aluna que chegou lá, a dona Ana, essa semana eu conversei com ela que veio me apresentar alguns exames, ela treina com a gente já há uns 8 anos. Ela chegou lá tomando, se eu não me engano, 13, não tenho certeza, acho que foram 13 remédios que ela tomava. Hoje ela toma 2, 3 remédios de pressão, ansiedade, para dormir e tudo mais. Hoje o remédio dela é o exercício, entende? E ela só conseguiu isso porque tinha pessoas para ajudar. Então é muito mais fácil você fazer a equipe trabalhar em prol do objetivo quando elas entendem o propósito. E talvez seja aí o grande segredo de você ter uma equipe unida, porque as pessoas só vão dar o máximo quando elas entendem o propósito, o objetivo daquilo. Então acho que foi aí o grande segredo nosso para poder ter uma equipe tão comprometida. Eita. Por isso que a Leão Júlio é referência. Rafael, fora essa história da dona Ana, teve alguma história assim, de superação que assim, marcou a sua vida como proprietário do CT Leão de Judá? Você fala de alunos, né? Histórias Isso. de alunos tem várias, cara. Eu tenho um aluno que treinava com a gente, seu pastor também, pastor Epitácio, transplantado do coração. Ele tinha 2 transplantes, era coração e rim, se eu não me engano. E bem na época da pandemia, e ele foi antes da pandemia, ele já vinha treinando, se sentindo bem, né? Super feliz com os resultados, veio a pandemia. E ele brigava comigo porque ele queria treinar e eu não queria deixar com medo dele pegar Covid lá dentro, porque ele tinha uma saúde bem debilitada, mas o exercício ajudava ele a ter uma vida melhor. Né? Ele já tinha uma certa idade, né? E a história dele me comovia muito porque ele era uma pessoa que queria. Eu vejo hoje jovens que chegam na academia, não passa de 1 semana, 2 semanas, vocês estavam falando sobre isso. E normalmente a gente só tende a valorizar quando precisa, de verdade. É o caso dele. Eu tive uma outra situação também de uma aluna que ela não conseguia agachar para sentar, era uma dificuldade porque ela sofria com muita dor no joelho. E eu que acompanhei ela durante todo o propósito, a dona Lulu, Zanira, uma vez eu fui acompanhando ela com o tempo e uma vez ela ficou de coca na minha frente assim para mostrar que ela não sentia mais dor e ela começou a chorar. Nossa, então é onde você vê que o propósito tem valido a pena, que é ajudar as pessoas. Então ver essas pessoas tendo a vida transformada, como é o que eu falo lá, para todo mundo, é uma satisfação, é gratificante demais, né? Não é só uma empresa ali, não é só por fins comerciais. Eu entendo que acima de tudo isso a gente está ali para ajudar. Né? Acho que esse é o grande diferencial nosso e cada dia que passa a gente tem mais histórias de superação. Gente que passa em concurso, que fica grato com a gente porque a gente ajudou no processo de treinamento para o TAF. São muitas histórias, Douglas, muita coisa. Rapaz. Hoje, como que tá a fé do Rafael? Bom, a minha fé ela não morre, né? Eu digo assim, hoje eu não estou congregando, né? Por tudo isso que a gente conversou, de ter o ambiente em si e todo um processo de aprendizado. Eu particularmente, eu tenho preferido congregar igrejas que tenham muita gente, porque de certa forma eu sou uma pessoa pública. Sim. Então onde eu entro, principalmente aqui em Águas Lindas, as pessoas já começam a perguntar, já quer falar de trabalho e tudo mais, e normalmente a gente quer ir para o lugar e desligar. Né? Então eu tenho tentado ir em locais ou igrejas que as pessoas não me conhecem ou que tem muita gente para que eu possa congregar. Mas até pela vivência que eu tenho com a minha filha hoje, a minha fé continua a mesma, ela é inabalável. Eu creio em Deus, creio no amor de Jesus, creio no Espírito Santo.
né? E tento ter o máximo de experiência possível com ele, assim, dentro desse sentido. Infelizmente, hoje eu não tenho conseguido congregar por conta dessas dificuldades, né? Como eu disse, às vezes eu tento desligar, porque a semana toda a gente trabalha, quando você chega no ambiente, as pessoas, e aí, como é que tá a promoção lá na academia? Dá um desconto, não sei o quê. Para mim é um pouco complicado. É isso. É isso. Sempre errou. Né? E a gente conversando um pouquinho aqui, a gente queria saber de vocês. Você é um ministro de louvor, né? Fui. Não, a gente não deixa de ser, não. Eu tive uma boa experiência também com isso, né? Me senti usado por Deus sempre quando eu subia no altar para ministrar, ou se fosse mesmo só para fazer o back, né? Tive oportunidades não só dentro da igreja, mas tive banda, como eu falei antes, né? Tive banda de rock, de fazer um trabalho de evangelismo em cima disso. Depois eu fui pro rap com o Breno, com o Renovo Verbal. Então foi um trabalho bem legal, assim. Podia compor músicas e com essas músicas tocar as pessoas. Então sempre foi muito bom, cara. Inclusive, assim, quando eu venho para a igreja e tudo mais, eu sempre me imagino na posição, né, de ministro, como que Deus poderia estar me usando. É uma saudade que a gente tem, assim, porque eu adoro louvar, eu gosto de cantar, não toco muito, mas quando eu pego o violão e começo a cantar um louvor, é diferente, né? Até quando meu pai gostava muito meu pai é falecido, mas ele gostava muito de moda de viola, e quando pegava eu e meu irmão para cantar, ele gostava, mas quando eu cantava um louvor era diferente, né? Então, cara, eu me emociono, assim, de falar dessa época, né? Porque foi muitas coisas boas que aconteceram, muitas experiências, muitas histórias, né? É igual você falou no começo aí, eu fui, não, acho que você não foi, não. Você ainda que eu vejo no vídeo do Instagram seu aí, você cantando uns louvores, entendeu? E quando a gente é chamado, tem um propósito na nossa vida, a gente não deixa de ser, não, a gente só deu um tempo. Só deu um tempo. Porque Deus, você sabe onde Deus quer te usar, você fala ajudar as pessoas. Você fala, eu ajudo pessoas. Mas aí tá na hora de ser ajudado, Rafael. Verdade. Tá na hora de você voltar para onde Deus te quer. Às vezes a gente para, Senhor, o que eu tenho para fazer? Ajudar pessoas. Deus quer que todo mundo nós ajudamos pessoas, mas e aí? Rafael, tá na hora de você voltar para aquilo. Às vezes fazer o seu chamado. Às vezes é o reconhecimento. Hoje você é reconhecido como um empreendedor, o Rafael da Leão de Judá. Mas para o reino de Deus é o Rafael que ajuda, que estende a mão. Corta caminhos, né, para a igreja adorar. E querendo ou não, quando nós temos um chamado, cabe também, acredito que tem lá em Eclesiastes 3, fala que há um tempo e um propósito para todas as coisas que acontecer debaixo do céu e da terra. Então, e eu vejo a Rafaela ter referência a você. Uhum. Eu vejo a Rafaela falar muito. Esse jeitinho dela. Na verdade, ela parece muito. Eu estava olhando assim com quem que ela parece. É o Rafael. E eu vejo, hoje você mencionou também, ver a Rafaela na igreja, ver isso é bom. Imagina também para ela ver, ela falou, vai falar de mim, pai, ver o pai na mesma caminhada, eu não sei o que tem de trago. Eu entendo também a parte de eu não estou congregando porque a tua publicidade, né, a tua de estar ali dentro, as pessoas, é chato, realmente, é igual outras pessoas também, se vem um famoso e fica, você quer desconectar para então conectar, né? Isso. E Deus vai preparar um lugar para ti, Deus vai preparar o momento certo, e é muito bom, porque você falou, eu sinto até, me emociono, e quando você se emociona, você sabe que tem ali uma coisa dentro de você, uma chama, que eu costumo falar que a fogueira, quando ela está apagando a brasa, né, ela vira uma costra, assim, né, de cinza, mas ali dentro, se você soprar, tem uma brasa acesa, né, tem uma chama ali. É o que eu ia até falar agora. Eu, como ministro de louvor, assim, igual você falou aí, pelo fato de até se emocionar, a gente vê que a chama ainda está acesa no seu coração. Sente saudade. E, cara, assim, eu como ministro de louvor é algo, assim, algo surreal. Quando a gente está lá em cima, eu não me importo com quem, assim, no olhar das pessoas, mas aquela intensidade de você estar ali adorando a Deus, saber que você está sendo um instrumento usado por Deus para alcançar vidas. E igual eu falei, o ministro de louvor ele é meio que no nosso primeiro, né, Convicast, eu falei que o ministro de louvor ele é meio que um cara ali no meio de uma mata, abrindo caminhos para levar a igreja à adoração. E o ministro de louvor ele tem um papel muito importante.
E eu vejo que essa chama ainda tá acesa, Tá. cara. Rapaz, É porque Vamos eu soprar acredito- essa brasa aí. Eu não sei no seu caso, mas eu acredito que quem está determinado. Ó, foi uma fase. Entende? Foi uma fase da minha história. Sim. E ciclos se acabam. E eu vejo que você se emociona. E então, assim, é uma coisa que eu acredito que ainda você tem seu particular com Deus. Eu acredito que ainda você tem aquelas lembranças a qual o Espírito Santo nos leva. Porque é isso quando nós estamos na nossa casa, igual a Rafaela. Tá lá cantando e você começa a chorar. É isso. E isso é prazeroso porque você te traz uma lembrança de quem você era em Cristo. Em Cristo Jesus. Ali tinha no momento de usar ali no louvor. E quantas vidas lembra do Rafael cantando em cima do altar? Quantas vidas da qual você estava ali no altar sendo, como você falou, só o back, né? Ou ali só faz a administração. Outras pessoas falam assim, um dia eu quero ser igual o Rafael. Um dia eu quero cantar como o Rafael. Hoje outras pessoas falam, eu quero ser empreendedor igual o Rafael. Cara, o homem tem história ali para contar. O homem é ajudador, ele se importa com o próximo. Porque tem pessoas... Ele trata desde o ASG ao personal trainer da mesma forma. Isso é importante. Na verdade, esse é o diferencial. E a pergunta que eu ia fazer, quem é o Rafael fora da academia? Praticamente o mesmo. Eu sou determinado, né? Tenho as minhas convicções, eu tenho um propósito muito bem definido, eu sei o que eu quero fazer. Então, o Rafael é o mesmo da Leão, é o mesmo Rafael que está aqui agora, né? Talvez eu sou um pouco retraído, um pouco na minha, dentro de casa. Não sou diferente disso, eu também sou na minha. A Rafaela gosta muito de brincar e tal, mas ela percebe que eu sou um pouco mais sério, então a minha esposa, da mesma forma, sabe que eu sou um pouco mais sério. Eu praticamente não mudo, né? Eu sou a mesma pessoa, né? Como eu disse, o meu objetivo, o meu propósito, me faz com que em qualquer lugar que eu esteja, eu seja a mesma pessoa, né? Então, tento ajudar dentro de casa, talvez, como eu disse, tenho as minhas falhas, as minhas dificuldades, que a gente aprende com o tempo e entendendo que em muitas das coisas que acontecem é reflexo da forma como eu ajo, eu tento melhorar a cada dia. É onde eu falo, às vezes eu sou muito retraído, então isso afasta um pouco as pessoas, porque eu tenho dificuldade de me relacionar, de ter uma conexão maior com as pessoas, pela própria história de vida, né? Muitas coisas, muita história, dentro da igreja, fora da igreja, na vida pessoal. Então, tudo isso faz com que você vá gerando bloqueios, né? Sim. E aí é um eterno aprendizado. O que eu tento fazer é tentar me desenvolver ao máximo para que possa superar essas dificuldades. Mas, como eu disse, talvez o Rafael não seja diferente da empresa com o de casa ou que está aqui na frente de vocês. É o mesmo. Ótimo. Porque tem pessoas que eu vou para o trabalho, eu sou uma pessoa, né? Bota a gravatinha ou bota a roupa ali de academia, eu sou... Entrar no personagem de dono de uma empresa. Chego em casa, agora eu sou pai de família. Agora eu sou o amigo que vai sair com o amigo, entende? Então, assim, o Rafael Sim, é o mesmo. É lógico que, por exemplo, às vezes dentro do trabalho, às vezes a forma como você posiciona tem que ser diferente, né? Sim. Do que em casa. O ou posicionamento, né? o próprio posicionamento em si. Mas a essência normalmente é a mesma, né? A essência normalmente é a mesma. Em algumas situações exige uma certa mudança de postura, mas, como eu disse, no meu caso é muito, muito difícil eu ser uma pessoa diferente da outra. Centrado. Mais ou menos isso. Vamos conta um pouco dessa história aí sobre esse negócio de rap, rock. Eu fiquei curioso. Como é que o senhor cantava rock, que é totalmente diferente do rap, né? É diferente. Na verdade, assim, eu tenho uma influência musical muito grande assim, dentro de casa. Meu pai e minha mãe gostavam muito de música e diversos estilos, né? E quando eu me converti, eu estava aprendendo a tocar violão. E eu tocava na escola, conheci os meninos, né, na escola através da música, né? E os meninos pegavam o violão, começavam a tocar os rock gospel da época, Oficina G3, né? Cara, era tanta banda que era legal da gente ouvir, então eu fui pegando essa influência com eles, né?
E aí os meninos tinham uma banda de rock aqui na época, que eram os Mecânicos de Cristo, que eram os filhos do pastor Siqueira, né? Nossa, não sabia dessa. É, Mecânicos de Cristo. Mecânicos de Cristo, Massa. tem história. E aí, quando foi assim que eu me converti, que eu batizei, o mais velho do pastor Siqueira teve que se apresentar à aeronáutica. Então ele foi para Anápolis e aí surgiu uma vaga para cantar. E aí os meninos me convidaram, eu já estava meio que entrando no louvor, já participando do Ministério de Louvor, e eles me convidaram para cantar. E aí, por incrível que pareça, uma das minhas primeiras experiências já foi num palco cantando com Metalnobre.com, Virtude, naquela época, Massa. Supernova Vida, eram bandas bem famosas que tinha aqui naquela época, o rock estava muito, muito notório assim, e já cantei num palco, num congresso de jovens da Quadrangular em Lusiânia, num ginásio que tinha 10 mil pessoas. Foi a minha primeira vez que eu subi no palco, tremi igual um vara verde. Imagina. Então, foi a primeira vez que eu subi, a gente cantou ali uma ou duas, foram 2 músicas que a gente cantou, e de lá a gente foi desenvolvendo. Teve um primeiro concurso de música aqui, a gente participou com a banda, a gente ganhou também a gravação de um CD, a gente tentou produzir um CD lá. Cadê esse CD? A gente não conseguiu terminar, naquela época ninguém trabalhava, né? Então a gente não conseguiu terminar o CD. E aí os meninos foram embora para Goiânia, né? Foi quando o pastor Siqueira foi transferido para lá, né? E aí os meninos foram, eu fiquei. E eu tinha feito uma participação especial no CD de rap de um colega nosso, que era o Breno, do Renault Verbal, mora aqui atrás, inclusive, vizinho. E ele me convidou para cantar com ele fazendo umas participações nos eventos. E aí fui ficando. E aí também foi uma outra história legal, porque foi através do rap que eu tive a maior conexão assim com o evangelismo. Massa. Porque diferente do rock, o rap ele tem acesso a lugares que normalmente a igreja não vai. Sim. Exatamente. Entende? Então eu conseguia... tinham vários eventos aqui na cidade, na periferia, que é onde a igreja não estava. E a gente cantava com outros grupos de rap secular. E nós éramos os únicos que cantava gospel. Quantas vezes eu chegava para cantar, estava todo mundo bebendo, fumando, dentro de um baile rap, e quando falava que era o Renault Verbal, que era um grupo cristão, todo mundo parava para ouvir a palavra. Caraca. Então era muito forte, e a gente via que a gente conseguia realmente ali levar algo, né? Que a palavra não voltava vazia, as pessoas iam para casa, encontravam com a gente na rua, ou eu lembrei que agora teve uma vez que eu cantei na rodoviária do Plano Piloto, no evento do Jocum, que era um grupo teatral que tinha aqui de uma igreja de Brasília, e convidaram a gente para cantar na rodoviária do Plano no horário de pico. A gente cantando rap, as pessoas passavam, nem ouvia, e uma mulher parou para ouvir. E a mulher parou, começou a ouvir a gente cantando, e no final ela pegou e chegou e veio falar comigo. Nossa, meu filho escuta muito rap, mas ele é envolvido com coisa errada, eu queria muito que ele escutasse o rap de vocês e tal, como é que ele faz para ouvir? E a gente já tinha algumas músicas gravadas, né? E aí a gente tentou passar para ela essas músicas para que levasse para que ele pudesse ouvir. Então você vai vendo que o rap em si, ele tem uma facilidade de chegar em lugares que normalmente a igreja não chega, ou outro estilo musical não chegaria, como o rock, que normalmente quem gosta é o pessoal que tem mais poder aquisitivo, enfim. Mas o rap tinha um acesso muito legal. Então, muita história. A gente já cantou, já tive a oportunidade de cantar abrindo show para a Oficina G3. A gente, foram várias oportunidades que a gente teve. A gente tem esse projeto, tem o Rap Convert que a gente faz na igreja aqui. 2 em 2 meses a gente faz o Rap Convert, top também. A gente vamos ter no Adora aí também, vamos ter o DJ Dejara, não sei se você conhece. Inclusive, galera, Não. dia 12 de agosto, conferência da Adora aí. Não. Com o DJ Dejara. O Ele Jedson é ex-Voz também, Sem né? Medo. Ah, sim. Ele é ex-Voz Sem Medo. O Legal. Jedson também, né? Mano, O Jedson, ele congrega aqui conosco, ele Cantor de rap. é cantor de rap, eu vejo a paixão dele também voltado para o evangelismo. Sim. Acho que Ele o cara do rap, igual ele falou, é evangelismo, ele vai na periferia, vai na malocada todinha. e ainda encontramos troca muito ideia preconceito, né? Sim. Tem Os o mal- preconceito da das religiosidade, né, religiosidades. O das senhor, né? quando cantava rap, você se vestia igual um cara do rap? Vestia Ou... igual. Oh, se não fosse nem bom. Você já cantou rap aqui na igreja, não já? Várias vezes. Olha É, aí, eu lembro. gente. Várias É, vezes. porque a gente tinha que me imaginar que ele eu veio do andava de rockzão. skate, então mesmo quando eu cantava rock, eu sempre Ciclonão. andava de bermuda folgada, né, tênis grande, camisetão, Aba reta. cordão, aba reta. Rapaz, Então, tá vendo aí? andava. E eu vi muito que o rap ainda sofre muito essa parte do preconceito. Sim, muito.
Quem é que já se viu cantar rap dentro das igrejas e A tudo? religiosidade, né? As pessoas botam um rótulo assim na igreja, igual essa garrafa, botam um rótulo assim, falando. Aqui vai ser uma água, né? Tinha outro tipo de água. E não esquece da essência do que a letra tem levado de alcançar almas. Mas é justamente esse o ponto. Porque quando a gente cantava rap, a gente não cantava para quem era crente. Entende? A gente cantava para quem não era. Já tinha muitas pessoas que cantassem para os crentes, né? A gente cantava para quem não era. Apesar que a gente recebia muito convite para cantar nas igrejas. Já cantei em Assembleia, Universal. Igrejas que normalmente não tinham isso comum, né? E a gente chegava para cantar, né? Na Assembleia mesmo naquela época que era mais rígida do que é hoje. Então, quando a gente chegava, as pessoas já meio que se escandalizavam, mas como eu era antes de cantar rap, eu era ministro de louvor, eu conseguia quebrar isso dentro da igreja em si. E quem escuta rap, voltando para quem gosta do rap, é diferente de outros estilos musicais, que ele não presta atenção só no ritmo ou só na letra. Ele presta atenção na letra, naquilo que está sendo falado. Porque, né, uma coisa que era falada é que o rap era a revolução através das palavras, né? Então a gente via que as pessoas que curtiam o rap, eles prestavam muito mais atenção na letra. Quando a gente cantava na igreja, o pessoal prestava muito mais atenção na batida, na levada, porque era algo diferente. E uma coisa que nos ajudou muito também para que a gente pudesse ter acessos a outros locais, até igrejas que comumente não tinha, porque nós fazíamos um rap acústico, a gente tinha banda. A gente tocava, tinha baixista, tinha tecladista, tinha guitarrista, tinha baterista, então a gente tinha uma banda mesmo. Então isso permitia com que a gente tivesse acesso também às igrejas. E aí quando a gente ia para a igreja, aí falava, vai ter um grupo de rap cantando. As pessoas que não eram da igreja e gostavam de rap se sentiam atraídas para ir. Então quando a igreja tinha essa sensibilidade de entender que o rap era uma oportunidade de evangelizar, as coisas aconteciam muito bem. Diferente que quando a gente chegava em algumas igrejas existia o preconceito, né? Pelo fato de ser um som periférico, outro porque achava que Deus não se agradava disso. Né? Então, muita até religiosidade, na verdade. Havia a forma como a gente se vestia. Né? Então, tudo isso. A gíria, né? Tudo isso. Eu lembro, na minha opinião, assimilo muito assim, que o MPB é letra. A mesma coisa é o rap. Eu particularmente, quando vi o Jedson, eu falei assim, cara, que massa. Porque é uma pessoa que, quando por eu morar lá pro lado do Solar da Barragem, a gente cuidou muito de jovem que gostava de rap. Quando a gente, cara, eles falavam assim, eu gosto desse ritmo aqui, é pecado, não sei o quê. Eu falo assim, cara, vai te edificar? Então, vai te edificar, vai te aproximar, vai te influenciar a querer mais. É bom, tem letra, porque hoje, se você for comparar o que é bonito, não vou dizer para muitos, a letra hoje pesada para criança, hoje o funk, hoje você não vê letra de funk, é muito pederastia, muita sensualidade, então assim, não tem uma coisa saudável. Hoje o rap traz isso. Evangelismo. Nós levamos aqui para a Praça da Bíblia o rap. Pra Praça da Bíblia, um trio elétrico. Foi muito top. bom. Nós levamos lá pro 6 também, evangelismo. Levamos pro 6. A gente foi daqui lá, os caras cantando o Rodrigo. E hoje nós temos um casal. Nós temos um casal de jovens. Evelyn Caleb, através do rap. Ele falou assim, cara, quando eu vi que ia ter rap na igreja, eu falei assim, caraca, essa igreja traz rap, é diferente. E hoje, pra glória de Deus, eles batizaram na nossa igreja, eles estão aqui, eles são apaixonados pelo rap. E hoje eles falaram, eu tô aqui, sou fruto de um culto que teve um rap. O rap tem esse poder, ele tem esse alcance, é bem interessante, apesar de gostar muito de rock, na verdade eu gosto de tudo, qualquer estilo musical, mas a experiência que eu tive, a vivência que eu tive com o rap me faz entender o quanto que ele tem um poder de chegar nas pessoas, né, de falar com as pessoas. É diferente, para quem gosta de rap é diferente a forma como ele lida com a música, de como ele escuta, de como ele leva, né, você tira por os vários grupos que são famosos, né, dos mais antigos, que quando falam, eles estão defendendo ali uma visão, uma ideologia, né? Sim. E não era diferente quando a gente cantava o rap cristão, né? Então como a gente tinha esse acesso, né, nos locais onde a igreja não ia, eu já cantei na oportunidade numa festa de um traficante aqui em Águas Lindas. Nossa. Entende? Tinha vários grupos de rap mundano na época, né, seculares, e nós éramos o único cristão
numa festa de aniversário de um cara que era traficante na época. Né? E a gente olhava assim, aquele pessoal armado, usando drogas, mas quando a gente chegou a nossa vez, todo mundo parou, escutou, a gente cantou, no final teve gente pedindo oração pra gente. Eita, tá vendo? Entende? Eu acho que essa a referência de forma assim, não somos nós, mas a mensagem que nós estamos levando de que o fator que não somos nós que vamos convencer, mas quem está em nós? O Espírito Santo que habita em nós, que vai convencer aqueles, olha, você é amado. Porque hoje em dia o fato de julgar, eu canto rap, igual falaram para mim, é pecado, entende? Aí as pessoas se afastam da questão igreja, porque vai ser julgado. E aí então é tão complicado a questão do julgamento chegar nas pessoas, igual você mencionou que estava lá cantando, outras pessoas chegaram pedindo oração. Porque eles sentiram algo diferente a vocês. Eles ouviram a palavra, ouviram ali a letra do rap. Isso é muito importante. Tem pessoas que têm esquecido o que realmente tem de entregar. E o que acontece é que essas pessoas, elas acham que gostam do rap, elas acham que não vão ser aceitas dentro da igreja, da forma como elas são. Sim. Então, por isso que o rap, o jiu-jitsu, quando a gente treinava o jiu-jitsu aqui, tudo isso são estratégias que, quando eu andava de skate, eu falei que eu andei de skate, que fiz um projeto de evangelismo com o pessoal do skate. Então, tudo isso aí nos dava um acesso. Uma coisa que o pastor Siqueira me ensinou quando eu era skatista, você não é um skatista, você é um evangelizador disfarçado de skatista. E aí eu fiz quando eu cantava rock, eu fiz a mesma coisa quando eu cantava rap. Né? Então, essas coisas fizeram a gente ter uma percepção diferente de outras pessoas e como que a gente poderia ajudar a alcançar elas, né? Mas, como eu disse, infelizmente muita gente acha que vai ser julgada quando chegar na igreja e não é bem assim, né? Sim. A gente precisa quebrar, né? Eu preciso quebrar um pouco os paradigmas, a religiosidade. Né? Então, quando isso é quebrado, a palavra de Deus ela chega muito mais longe. Sim. Né? Nem que seja por um, né, velho? Nem que seja por um. Acho que o rap, quando fala do rap, é muito crítico. O cara chega fragantão na igreja, todo mundo já... Meu Deus, quem é esse bicho? É assalto. Falando, mas aí aquele coração tá mais aberto do que aquele cara que tá com paletó ali. Eles respeitam mais. Acho que todos os lugares que o senhor falou que entrou ali, houve um respeito. As pessoas param. Você pode andar com a Bíblia. Nós evangelizamos uma vez à noite, nós demos uma volta aqui, entramos em altas bocas de fumo. Os caras paravam para escutar a palavra, parava para pedir uma oração. E tem muitos ali, vamos botar aquela ovelha perdida, tá ali dentro. Sim. Às vezes foi uma crítica que levou dentro da igreja que saiu pro mundo. E através do rap, através do rock, através do skate, através da diferença que tem que ser implantada dentro da igreja, tem que ser quebrado. Jesus veio para todos, Jesus veio pelos doentes. Sim. É muito bonito a gente estar aqui na igreja, aqui, todo mundo bonito, bem arrumado, pá, mas e lá fora? Como é que tá? É o que o nosso pastor Alex prega pra gente hoje. Cara, é lá fora. É lá fora, é lá fora. Vocês têm que ir atrás. Vocês vão fazer lá fora. Aqui dentro eu já faço, já vão lá pra fora. Não é isso que ele passa pra gente? Isso. Sim. É esse ponto que a gente está tentando alcançar nessa juventude hoje em dia. A gente, como líder de jovem, a gente tenta fazer esse diferencial aqui dentro da fé. Quando você fala em ajudar, a gente tenta fazer essa ajuda. Fala, cara, eu me disponho 100% do meu tempo para ajudar a juventude. Eu creio nessa juventude. Eu creio que não é um celular que vai estragar ela. Não é a forma deles pensar, que é muito rápido. Às vezes a gente tá falando aqui, o cara tá pesquisando aqui na internet. Ele tá falando asneira, não é isso não. É isso que hoje em dia tem. No tempo passado, acho que eu tenho 37 anos, o passado não tinha isso aqui. O passado a gente ficava trocando ideia numa esquina, a gente ficava jogando uma bola na esquina, brincando no pique-pegue na esquina. Acho que hoje em dia está muito mais difícil atrair a juventude para a igreja. Por causa do celular. Por causa da certa modernidade. Acho que a juventude está muito moderna e está atrapalhando um pouco com Deus. E aí a gente queria... É um ponto que eu queria perguntar para ti hoje. Como que a gente vai trazer essa coisa que a gente tem do passado para hoje? Como você vê isso? É uma reflexão que eu nunca tive, na verdade. Porque você vai acompanhando a modernidade, vendo as facilidades que ela entrega. Eu acredito que a gente tem que estar dentro dela. Então, se você... Pronto, você pega pela própria mídia. Você vê os memezinhos que a própria igreja faz. Isso. Os vídeos, sei lá, do TikTok ou do Reels lá do Instagram. Justamente para poder pegar. Então, da mesma forma que eu
me vestia de rapper, ia cantar rapper na periferia, a igreja tem que estar dentro do celular tentando alcançar. É uma briga que vai ter. Virar blogueirinho. Acho Agora. que não é. Blogueirinho gospel. Ser um influenciador. Ser um influenciador para atrair o da público, obra, né? Eu acredito também, por meio da tecnologia, nós alcançarmos pessoas que estão presas na tecnologia. Porque a Bíblia também fala do domínio próprio. Sim. Se a tecnologia está me dominando, eu que tenho que dominar a tecnologia. Entende? E a nossa juventude está se permitindo ser dominada. É a mesma coisa porque a gente fala geralmente só do jovem, mas esquece que também que muitos líderes estão presos à tecnologia e dizer que eu dependo da tecnologia e esquece de pedir estratégia para o Espírito Santo, para nós agirmos também através da tecnologia, de buscar pessoas porque hoje, igual foi ministrado lá para nós, é muito fácil, hoje as crianças já nascem mexendo no celular. Então, assim, o dedinho já tá ativo ali nas redes sociais. E é como o Rafael falou, né? Nós precisamos também usar de estratégia a tecnologia para que nós alcancemos as pessoas presas à tecnologia. É um exemplo de vida que o Rafael passou pra gente. Ele se vestia de rap, se vestia de roqueiro. Eu tento imaginar que o Rafael de roqueiro, o Rafael de rap, tá passando pela cabeça aqui. Durante muito tempo ainda, depois que eu parei de cantar ainda me vestia. Foi mudando, foi necessário mudar. Eu tô tentando até hoje. Não consegui, eu tive que mudar. Nascido e criado na Ceilândia, eu tô tentando mudar até agora algumas coisas, algum jeito de eu falar, alguma coisa. Até hoje eu tô nesse processo ainda aí de mudança, entendeu? Mas eu não. Mas também, é a tua essência, né? Não tem por que mudar. É assim que você se conecta com as pessoas, é assim que as pessoas se conectam com você. Então, às vezes, muda quando se é preciso, quando é necessário, né? E às vezes é uma briga interna nossa. A gente fala, pô, interna. tem que mudar. Agora eu sou um cara mais sério, 37 anos na cara, parceiro. Tem que botar outra. Tem que botar outra linha de raciocínio. Mas aí algo, igual você falou, o Espírito Santo tá tocando no meu coração. Cara, eu quero você jovenzinho daquela época lá. Eu quero que você troque ideia com os jovens. Os jovens entendem. Os jovens entendem, a linguagem do jovem é essa, é gíria, é não sei o que, mano, que não sei aonde. Fala a essência que vem lá de dentro. Falou, nascido e criado na Ceilândia, fui criado assim. Já tentaram me mudar, não conseguiram. E eu vejo que eu chego a jovem, chego a lugares onde as pessoas não chegam. Pelo meu jeito de brincalhão, zoeira, moleque ainda, né? Às vezes a minha mulher fala, pô, o filho que dá mais trabalho é o filho da minha sogra. E com toda razão, eu falo. E o fato do Tarles hoje também ser um diácono tatuado. É um diácono, porque tem pessoas que falam assim, eu não vou ser um diácono porque eu tenho tatuagem, eu não vou conseguir ser alguém espiritual porque eu tenho isso e aquilo, tatuagem, essas coisas. E o Tarles tem tatuagem, o Tarles fala gíria, e as pessoas, cara, eu quero conhecer o Tarles, a história do Tarles, isso tem aproximado. Às vezes veio até igual no podcast da Fornalha. Os meninos pensaram que ele era até um personagem. Falou, não, você é um personagem. Não, tu fala assim mesmo, não, fala assim, pô. Esse é o Tarles. Você era um personagem. Pois é, não muda, é isso que tá gerando essa conexão, né? Que as pessoas conseguem ficar tão atentas no que você fala, porque é a forma como as pessoas também se identificam, né? Verdade. Acho que talvez os erros é a gente querer ser igual a todo mundo. Né? Aí que as críticas, né, Rafa? É muitas críticas pra cima da gente, pelo que a gente fala. Às vezes como é que fala? O processo maior é você superar as críticas. Não só a crítica das pessoas, mas a crítica interna. As pessoas falam tanto que você tem que mudar, tem que se transformar, você não pode ficar dessa forma mais, que você acaba tentando fazer o que aquelas pessoas fazem. Aí você começa a orar, começa Deus falar com você e tu fala, cara, mano, eu tenho que ser eu mesmo, doido. Mas sabe por que as pessoas criticam? Porque você está fazendo algo diferente e que está dando certo. As pessoas, elas não criticam algo que não está dando certo. É igual ninguém joga uma pedra numa árvore que não dá fruto. Aí a gente, a minha esposa continua, eu vivo em 2 paradigmas, tá ligado? Eu sou líder de jovem e líder do diaconato, e aí? Com jovens tem que... Eis aí. Se adaptem, é a sua essência, né? É a sua essência. Mas aí Deus vai me tratando, entendeu? Eu falo, desculpa aí, diaconato, mais uma vez, sabe? Eu vou falar com os tiozinhos do diaconato, tá ligado? Desculpa aí, meu diaconato, tá ligado? Aí eu fico falando de uma forma com eles aí, mas Deus me trata, eu consigo falar com eles da linguagem que eles entendem. Mas a primeira vez, eu costumo falar isso direto, a primeira vez que eu fui falar com eles, rapaz, veio uma galera massa pra ficar na igreja, pra ver eu falando com eles.
Falou, não, ele vai falar gíria, ele vai falar gíria, ele vai falar gíria. Eu consegui passar Ele não uma... falou, ele não falou, nada. mano. Não falou. Eu não consegui fazer uma reunião com o diaconato Sem ali, falar. sem passar um falar gíria. treinamento. Pronto. E Deus me tratando ali, eu falo, caraca, mano, então Deus tem algo diferente com a minha vida, viu? Porque mas eu gelei, Rafael, eu fiquei treinando, treinei. Minha mulher que me escuta, Treinou, treinei. Treinou. Eu falei, ô amor, tenho que me controlar, tá ligado? Igual a primeira vez que eu sempre, as duas coisas que eu falo, é esse treinamento e conversar com o pastor Alex. O cara é militar, parceiro. Militarzão, todo mundo plantava o pastor Alex militarzão, sério, mas não é. É o que apresentaram pra você, quem Isso, era apresentaram ele, era militar, ele, né? sério, um sério, tu não pode falar gíria na frente dele, pá. Aí eu, não. E a gente começa a criar barreiras, Como é né? que igual você falou no começo da sua conversa, a gente começa a botar coisa na cabeça. Tentar, eu não gosto daquela pessoa, não sei como é aquela pessoa é. Até você conhecer quem é aquela pessoa. Exatamente. A partir do momento que eu conheci o pastor Alex, vai falar, pô, sou eu. Minha maior alegria é estar aqui no Evangelho Quadrangular, fala do Jardim Brasília, sou eu. Fala, às vezes, como assim você? Pô, eu sou eu, velho. Eu sou na minha essência, eu sou esse Thales aqui, eu falo gíria, tá ligado? Eu sou da periferia, eu gosto de trocar ideia com jovem. Eu não quero crescer, porque minha essência é essa. Eu quero ficar zoando, eu quero ficar tirando onda com jovem. Falar, aí, mano, tu é gordinho, tem que ir pra academia, tem que ir lá pra Leão de Judá, corre pra lá, mano. Eu quero fazer isso, Rafael. Eu vejo muito isso em você, pela tua caminhada todinha, pela líder de louvor. Empresário, bem sucedido dentro de Águas Lindas. Ministro de louvor, empresário, bem sucedido em Águas Lindas, crescendo cada vez mais, exemplo na cidade, em atendimento, em qualidade de vida, em ajudar pessoas. Acho que o que a gente aprendemos do Rafael aqui até esse momento foi isso. Entendeu? Ajudar pessoas, entendeu? E a gente vê uma essência. Vê uma essência de você. Desde o começo, a sua primeira palavra foi ajudar pessoas. Até agora ajudar pessoas. É uma linha de raciocínio. Ele ajuda a fazer o bem. A gente costuma falar que nós somos idiotas do bem. A gente faz o bem sem olhar a quem. Porque assim, você ajudar Sério? pessoas, ser humano ele é falho. Sim. Isso é inevitável. Mas assim, tem pessoas que assim, eu falo por mim mesmo, tem pessoas que a gente ajuda que, pô, velho. Bom, velho. O pastor fala, tá do cagando bem, mole, velho. parceiro. Igual no quartel, o pastor fala no Entendeu? quartel, fala, tá cagando, tá dando mole pra você e você tá ali sorrindo pra pessoa. Não, tô aqui pra te ajudar, mano. Não tem problema não, eles me aqui. Mas foi isso, mas foi isso que Jesus nos ensinou, né? Se vê quem a fazer, e isso é recíproco, assim, se a pessoa não fazer por você, Deus vai te recompensar. E isso é muito retórico de falar assim, Senhor, eu peço nas minhas orações, Senhor, me ensina eu amar pessoas. Porque quando eu aprendo o que é amor, a Bíblia fala, se eu não conheço a Deus, eu não conheço que é amor. Se eu não sei amar, eu não conheço a Deus. Então, Eita, assim, glória. e amar não é o fato de eu falar assim, eu te amo, fala comigo. Só um tapinha nas É as minhas práticas. As ações. As minhas ações que vai me dizer que se realmente eu amo. Se realmente eu conheço o que é amar. Porque, cara, o amor maior que a Bíblia deixou para nós foi Deus dar o seu Filho único por nós. Por amor a nós. E o que nós podemos fazer um pelo outro é amar. Já teve alguém na caminhada do senhor aí igual falar idiota do bem, de você ajudar. A gente costuma falar do senhor ajudar e a pessoa, tipo, esnobar o senhor, não tá nem aí, caga mole pra ti. Acho que é o que mais tem, né, cara? E como é que você reage em cima disso? Antes, talvez isso me influenciava mais, me decepcionava, né? Mas com o tempo você vai percebendo que a ajuda que você dá, ela tem que ser sem gerar nenhuma expectativa ou querer nada em troca. É ajudar por ajudar, né? Então, como eu disse, eu entendo que a minha maior missão é ajudar as pessoas, é ajudar sem esperar nada em troca delas. Esse ponto forte isso aí. Igual ela falou, Deus ele vai avaliar as minhas ações e entender que a forma como eu ajudei foi por amor às pessoas. E se isso me salvar, bom demais. Então, ajudar sem esperar nada em troca. Acho que isso é o essencial. Entende? Tá vendo aí, É difícil, é um aprendizado eterno. A gente está sempre tentando aprender, evoluir.
A gente sempre fala muito sobre que a vida tem que ser uma vida equilibrada, mas é muito difícil você ter uma vida equilibrada. Uma hora você está para um lado, uma hora você está para o outro, você tem que ficar contrabalanceando. É igual, né, um dos fatores que me fez na época sair do louvor ou sair da banda é porque eu estava numa fase que eu precisava trabalhar. Sim. Então minha vida foi para um lado. Né? Depois eu tentei voltar e depois você vai equilibrando a vida do jeito que dá. Né? E nossos sentimentos, eles são assim também. Uma hora a gente está indo mais para um lado, e quando você, opa, peraí, eu preciso voltar pro centro. Aí você tenta voltar de novo, daqui a pouco você está indo para o outro lado de novo, e daqui a pouco você tem que voltar. Então a gente tem que saber controlar essas emoções, são coisas que a gente aprende com o tempo, com maturidade. Você tem 37 anos, eu também tenho. Eu pareço ser muito mais velho que você. Eu sou mais sério, né? Enfim. Sim. Agora me senti mal ouvindo Tem a mesma idade que você, 37, mas parece ser muito mais velho, mas pela experiência de vida, a forma como leva, né? Então, a forma como você lida com o sentimento e tudo é o que vai te dizer como que você vai enfrentar a pessoa, igual você falou no caso da ajuda, como é que eu lido. Cara, hoje eu lido com mais tranquilidade porque eu aprendi com o tempo, né? Então, tento não me importar muito, aí eu fiz a minha parte, se a pessoa não quis, infelizmente eu não tenho muito o que fazer, né? A forma como ela vai responder. Glória a Deus. Né? E esse negócio de ajuda é muito cabuloso, né? Uma vez eu fui preso por causa do cara. Mas eu amo esse cara até hoje. Esse cara é um dos meus melhores amigos, é esse cara. Confio nele, acredito nele, as pessoas até me julgaram. Mas afasta desse cara, que não sei o que. Eu falei, não, pô. Eu ajudei ele porque eu amo ele, cara. É meu amigo. Continuo amigo desse cara, torço pra ele por cada dia, luto, torço pelas vitórias dele, entendeu? Eu queria saber se você teve uma decepção desse nível. Cara, eu cheguei preso, não. Eu cheguei algemado na casa do cara, eu falei, não, eu quero você na igreja. Eu quero você servindo ao Senhor, cara. Não importa o que aconteceu, isso aí todo mundo erra. Mas eu quero que você continue fazendo isso em obra do Senhor. Que e você hoje ama. ele tá. Hoje eu glorifico a Deus cada vez mais que eu vejo ele fazendo o que ele foi chamado, entendeu? Eu vejo ele na frente da obra ali. Feliz, não só ele, mas toda a sua família. Falou, aquilo que aconteceu, mano, foi para aprendizagem, foi um processo, parceiro. Verdade. Mas quando eu troco ideia com outra pessoa, fala, cara, eu já cheguei a ser preso para ajudar os outros. As pessoas, nossa, você fez isso e você largou o cara, não fala mais com ele. Não, eu amo o cara, pô. Amo o cara. A noite estava lá, vamos pra igreja, troca de roupa, vamos pra igreja, passou. Não, vamos pra igreja, parceiro. Quero você na igreja, mano. Eu não mereço, não, bom. Sei que você nunca mais vai falar comigo, não sei o que. Eu falei, não, mano, é que eu vou falar mesmo. O que eu passei lá, se você não criar vergonha na tua cara e continuar na igreja, parceiro, não adiantou nada, mano. Isso é lealdade. Foi uma lealdade a ele. Não queria saber de você, já aconteceu um episódio assim, não, tenebroso. Nesse nível não, de ser preso não. Mas tantas situações, se a gente for parar para lembrar, a gente vai lembrar de muitas. Sim. Mas eu gosto de pensar do seguinte fato. Da mesma forma que as pessoas, que eu já pude tentar ajudar alguém, as pessoas não reconheceram, com certeza alguém já tentou me ajudar e eu não reconheci. Verdade. Né? Então, também tentar olhar para esse lado e entender que a gente também erra. Sim. E que, de certa forma, a gente também já magoou alguém que poderia contar a mesma história. Né? Então, é complexo falar, mas tentar levar isso de uma forma mais leve, acho que facilita. Né? Facilitar a vida, né, velho? Igual ele falou, as pessoas também já confiaram na gente, a gente cagou mole. Sim. Pode ser. E é muito mais fácil culpar os outros do que nos culpar de falar assim, cara, eu errei. É muito mais fácil eu falar, fulano vacilou comigo, errou comigo, e eu? O que eu fiz por fulano e pra fulano, né? Então, é olhar mais os nossos atos, né? Justamente. Um dos maiores aprendizados que eu tive, eu passei por, os últimos 2 anos, uma série de dificuldades. E eu fui indo para uma situação na qual eu falava que era culpa dos outros, botava a culpa nos outros, mas quando eu acordei eu vi que eu mesmo me coloquei numa situação ruim. Dificuldade, meu pai tinha falecido, vários problemas pessoais, né? E eu levando a minha vida para um lado que eu achava que eu estava certo, que estava fazendo a coisa certa, mas no fim das contas eu não estava. E quando eu percebi, eu era autorresponsável por tudo que estava acontecendo comigo. Todas as dificuldades, as decepções, né? Aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de solidão, de que achar que as pessoas não gostavam de mim. Mas tudo isso porque eu estava me levando para aquele lugar. E quando você falou, a autorresponsabilidade. Nós precisamos ser autorresponsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. E que se as coisas que acontecem com a gente, normalmente é porque nós nos colocamos nela. E nós temos o poder de sair dela.
Sim. né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência aqui, dessa autorresponsabilidade, né? E coisas que, né, falando muito, é o tempo que nos ensina, né? O Douglas é novo, né? A gente já tá. Ele tem 37, a mesma idade de mim, então você vê que a gente já viveu coisas que o Douglas ainda vai viver, né? E com certeza vai aprender com o tempo. E eu acho que o bom é quando você tem essa autoconsciência, que você tem esse domínio e principalmente quando você consegue andar com pessoas que consigam para te levar para esse lado. Porque assim, eu espero que tudo isso que eu esteja falando agora possa ajudar alguém. Né? Sim, mais uma vez certeza. falando sobre ajuda. Então, se você se cercar de pessoas que te ofereçam essa ajuda verdadeira, ela é muito importante, porque a gente tem um aprendizado mais rápido e certas coisas que poderia sofrer, você acaba não sofrendo porque você estava com a pessoa certa, no lugar certo, né? Você ofereceu ajuda para o teu amigo, né? Foi preso por causa dele e mesmo assim você conseguiu transformar a vida dele. Se fosse uma outra pessoa que não se colocasse no lugar, que não se colocasse no lugar, provavelmente nunca mais ia olhar na cara como ele pensou que seria. Sim. E esse carinho, essa lealdade que você teve com ele salvou a vida dele. Hoje ele está na presença, como você Glória disse, a né? Deus. Então, a gente está cercado de pessoas assim como você foi com o seu amigo, que ajuda, que está do lado, né? Que não se importa. Aí nós vamos ter lá um versículo, Romanos 15:1. Só não pode prender de novo. Não. Nós que sois fortes. E uma realidade que não sei se é ditado, que fala que nós somos os verdadeiros inimigos de nós mesmos, né? Isso. Nós tomamos a decisão do que é melhor e seguir. Isso. E também tem uma escolha de falar assim, não vou seguir. E acabamos entrando em mal a piores, né? E olhar se realmente, até mesmo as escolhas de falar assim, será se eu estou no caminho? Isso é para refletir, né? Será se é isso que é para mim? Será se realmente é isso que eu quero? A parte que a Bíblia fala dos amigos, né? Também a Bíblia nos ensina até sobre os nossos amigos, com quem nós andamos. Me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então é isso a questão do Tarlis ter enfrentado aí, chegar algemado, as pessoas ter visto ele entrar dentro de casa algemado e de falar assim, cara, eu não estou preocupado com o que aconteceu, eu estou preocupado com você. Eu quero você na igreja agora às 7h30. E ele ter vindo e falar assim, realmente, ele se importou comigo. E poderia ser diferente hoje, como você falou, tá cada um lá pro seu lado. E, passou o ciclo que passou, né? Que fase. E como estaria a história dele? E aí isso pode ser que Deus vai honrar a vida do Tarlis por isso. E nós, às vezes, nós queremos andar por caminhos tortos por causa das nossas decisões de escolha, de ter perdido a oportunidade daquelas pessoas ter falado assim, tô contigo, e alguma coisa que a gente não parou para pensar, vacilamos e não revemos nossos conceitos. Justamente. Acho que o grande é pensar nos outros, né? E confiar em pessoas. Confiar em pessoas, velho. Acho que tudo o Rafael define isso, né? Ajudar e confiar em pessoas. Ajudar e confiar em pessoas, né, velho? Você não deixa essa essência morrer por nada na sua vida, Rafael. Continue persistindo nisso, mano. Porque você só fala em ajuda e confia em pessoas. Ajudar e confiar em pessoas. Por isso que o senhor é um grande empresário bem-sucedido. Porque você ajuda pessoas e confia em pessoas. Por isso que Deus te mostrou vários caminhos. Você passou por dificuldade, passou por afronta, mas em nenhum momento você deixou de acreditar em pessoas e ajudar pessoas. Acho que o seu lema na Leão de Judá deve ser ajudar pessoas. Ajudar pessoas. E colhe cada testemunho ali como um grande missionário. Sim. Às vezes você não é um missionário, falando, estou congregando, mas você é um missionário dentro da sua academia. Pessoas chegam em você e falam, estou passando por essa dificuldade. Fala, não, eis-me aqui, vou ajudar. Vamos ajudar, vamos por aqui, tem esse caminho mais certo aqui, vamos fazer isso. Esse trabalho aqui vai dar certo para você. Às vezes você não se importa com o seu financeiro, você se importa em ajudar em pessoas. Acho que a CT Leão de Judá é isso, ajudar pessoas. Por que ajudar? Por que isso? Porque o Rafael entendeu que é isso que vai crescer. Falar, estou crescendo financeiramente falando, estou crescendo. Pô, glória a Deus, não estou crescendo, estou parado. Glória a Deus, mas eu estou no meu propósito, ajudando pessoas. Não é isso que funciona na Leão de Judá? É justamente isso. O nosso lema lá, né, o nosso slogan é a academia que mais se preocupa com você. Então, nas nossas ações, a gente tenta, tudo que a gente vai fazer, é sempre pensado nessa preocupação, nesse zelo, nesse cuidado.
E por mais que a gente não consiga agradar a todo mundo, né, que é comum, é normal, Sim. a gente se esforça demais. Demais, porque, igual eu falei, pessoas precisam de pessoas. Né? Eu preciso de uma equipe, a Leão não seria nada se não fosse os clientes. Né? Então, esse movimento, esse propósito mesmo, esse cuidado que a gente tem, como você falou, às vezes financeiramente nem sempre é interessante, mas eu sei que é uma semente que a gente planta. Sim. E que lá na frente talvez possa ser melhor do que está hoje. Hoje eu não tenho o que reclamar, passei por situações bem mais difíceis, mas eu sei que essa semente ela foi plantada, está crescendo e em breve vai dar muitos frutos. Vai, né? Financeiramente falando, de crescimento pessoal, como aprendo muito todos os dias com todo mundo que está lá, como lidar com as situações, erro, depois tento de novo, acerto, aprendo, vou lá, tento de novo. E a nossa vida é assim, né? A gente olhar, ter um objetivo bem definido, um propósito bem definido, trabalhar em cima desse propósito, que lá na frente os frutos são colhidos, né? Então, aí tem muito empreendedor que acha que é só é algo gradativo, né? É gradativo. A gente falou muito sobre lealdade, sobre crescimento, sobre ajuda, né? Sobre acreditar em pessoas. Mas, Rafael, uma pergunta que chegou aqui pra gente. Qual, assim, a sua realização? Qual o sonho que você realizou e você falou assim, caraca, velho, nunca imaginei que isso aconteceria. Já chegou esse momento? Profissional? Profissional. Pessoal também, talvez. Fala os dois pra gente. Calma, gente. Profissional, acredito que a liberdade. Era algo que eu sempre quis. Como eu disse, eu tive uma experiência de trabalhar para os outros, CLT, e o que eu queria era a liberdade. Né? Lógico que ser empresário é uma responsabilidade muito grande. Né? Vocês sabem, não dá para tirar férias, às vezes dá. Eu tenho conseguido me organizar e tem 4 anos que eu consigo tirar férias. De 12 anos que a empresa existe, tem 4 anos que eu consigo tirar minhas férias e tudo mais. Nossa. Mas hoje eu consigo ter a liberdade de falar assim, eu quero viajar, semana que vem eu consigo de repente fazer uma viagem, né? Mais curta, não estou falando viajar, né? Mas consigo sair, me desligar um pouco. Porque foi uma construção, ter uma equipe boa, né, os processos bem definidos, isso me ajudou demais. E eu entender essa necessidade de ter tudo isso me trouxe a liberdade, que acho que é o que todo empreendedor quer ter, que é a liberdade. Sim. Na vida pessoal, eu tenho muitas, né? Mas eu sou muito grato só pelo fato de eu ter saúde. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Ter saúde, eu acho que depois da perca do meu pai, que tinha vários problemas de saúde, eu pude enxergar o quanto que a saúde ela é importante na nossa vida. Né? Então, por isso que eu falo muito da academia, porque a minha academia ela traz essa ajuda da saúde. E se a gente tem saúde, cara, a gente vai longe. Verdade. Né? A gente vai longe. Se a gente tem saúde, a gente trabalha. Se a gente tem saúde, a gente cuida da família. Se a gente tem saúde, a gente consegue vir para a igreja, cultuar. Tira férias. Né? Então, a saúde ela é muito importante. Então, só o fato de hoje eu ter saúde, eu já sou muito grato na minha vida pessoal, dos meus familiares terem. Né? Isso já me deixa muito realizado. Benção demais. Né? Eu aqui na minha mente, em questão de tudo que você mencionou, eu vejo Deus, o cuidado de Deus que Deus tem por tua alma. Amém. Porque Ele tem enviado pessoas, como testificou no teu coração, sabe, os cuidados de Deus, que Ele sempre envia pessoas a falar assim, Deus está te vendo, Deus tem algo para ti, Deus tem algo contigo. Eu vejo muito isso como cuidado do Senhor, porque às vezes, não vou dizer que é um questionamento, mas Deus enviou pessoas para falar, olha, vai dar certo, vai ser grande. Isso era Deus cuidando de ti. Isso é Deus, e eu acredito que Deus tem cuidado de ti porque tu é importante. E tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém. Eu creio. E através da sua vida, porque amar, gente, eu sempre costumo falar para o rede dos convictos, sem amor nós não veremos resultados. E é isso, eu vejo que você tem isso, e a empatia disso vai te trazer muito grandes resultados. Eu creio. Amém. Glória a Deus. Aí, tá? Amém. Rafael, e aqui uma coisa assim que a gente traria para nossa juventude hoje, você como empreendedor assim na nossa cidade,
qual visão você daria para nossa juventude que quer empreender? Porque temos muitos jovens que hoje têm muitos sonhos de abrir um negócio, fazer alguma coisa do tipo. E qual visão você traria para essa juventude, uma mensagem de incentivo para eles? Poderia dar várias, mas posso tentar resumir algumas. Primeira coisa, ajudar pessoas. Ó. Você quer empreender, entenda como que você pode ajudar as pessoas. Vocês têm, qual que é o ramo de vocês? É o pet shop, né? Pet shop. Vocês ajudam as pessoas a cuidarem Dos seus bichinhos. dos seus bichinhos. Né? Você entrega a solução, devolve ele cheirosinho, bonitinho. Inclusive, eu já tive pet shop com a minha esposa, né? Sim. Então, encontrei esse lado, trabalhar em cima desse propósito e como que eu posso fazer mais. Um grande aprendizado que eu até falei para vocês, um dos grandes aprendizados que eu tive aqui na igreja com o pastor Siqueira, foi no dia que a gente foi colocar a janela, que foi o primeiro aprendizado que eu tive sobre proatividade. Ele me chamou para ajudar a colocar a janela, e ele em cima da escada botando a janela e eu parado olhando. E aí ele desceu da escada, Rafael, quando eu te chamei para ajudar, me deu um sermão, você tem que se antecipar, você não precisa esperar eu pedir para eu pegar um martelo, para pegar uma pá, você tem que se antecipar. E ali foi um grande aprendizado que eu guardei para mim. E depois de muito tempo, já praticando a proatividade, eu gosto muito de ler nos livros que a gente tem que fazer mais do que a gente é pago para fazer. Então, a gente fazendo mais do que a gente paga, a gente consegue, talvez ali naquele momento, não ter a recompensa, mas lá na frente, uma hora a gente vai ter. Então, se é jovem, primeiro, ajude pessoas. Se você já está empreendendo ou se você está trabalhando em algum lugar e você quer crescer, faça mais do que você é pago para fazer. E o mais importante de todos, tenha um objetivo definido. Eu acredito que a maioria das pessoas estão perdidas porque elas não sabem para onde elas vão. Verdade. É aquela história. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você tem um objetivo definido, um propósito muito bem definido, fica muito mais fácil você alcançar as coisas que você quer. Seja o que for, é na vida pessoal, é na vida profissional, tem algo definido para você, o que você quer. Monta um planejamento para você chegar naquele teu objetivo, coloca as metas, passo a passo, faz uma coisa de cada vez, que talvez é um outro erro hoje da nossa juventude, porque ela se compara muito. Sim. Eu vejo os meninos chegando lá, os meninos começaram a estudar a educação física, às vezes conseguir um estágio e já quer atropelar, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E às vezes não é a hora. Às vezes é melhor você fazer uma coisa de cada vez. Faça aquela única coisa que é importante naquele momento, que se você fizer, vai dar muito resultado. Ao invés de se perder e se desvincular do teu objetivo, do teu propósito por pequenas distrações. Verdade. Então, se ela tem um objetivo definido e trabalha em prol daquele objetivo, mesmo que seja devagar, fazendo uma coisa de cada vez, tenho certeza que vai muito mais longe. Muito mais longe. Verdade. Então, acho que esses 3 tópicos aí, acho que é o que poderia ajudar muito a juventude. Aprendi bastante. Hashtag fica a dica. Uma pergunta, você tem algum projeto de ação social? Não, hoje eu não tenho. Eu tenho, como eu disse, eu estou em um momento da vida que ainda assim, estou bem focado na construção da Leão, não cheguei onde eu quero ainda. Sim. Eu tenho meu objetivo definido, eu sei onde eu quero chegar. Então, nesse momento, meu foco total é trabalho e família. Né? Acho que durante um bom tempo eu fiquei muito focado em trabalho, deixei a família de lado, voltei a dar atenção para a família e mais uma vez eu estou tentando conciliar os dois, tentando contrabalancear, sabe? Então eu não tenho nenhum projeto hoje social, algo do tipo. Tento ajudar as pessoas dentro das condições que eu tenho, como posso com o meu trabalho, né? Tenho pessoas lá que às vezes não têm condições, mas precisam, e a gente condiciona ela a poder praticar, fazer exercício ali como pode, dentro das condições dela. Então, quando ela pode, ela paga, quando não pode, a gente segura. Então, acredito que dessa forma é uma forma social de ajudar, mas não de uma forma ampla, né? Sim. Não deveria. Mas tem algo planejado futuramente aí no coração do senhor? Que eu sei, esse tanto de ajuda às pessoas, eu sei que tem um projeto grande, depois que Deus colocar essa realização dos seus sonhos, eu sei que tem um projeto grande para dentro de Águas Lindas. Confesso para você que ainda não estabeleci algo assim. Como eu disse, meu intuito é ajudar as pessoas, né? Mas como eu enxergo a minha empresa como o ganha-pão de muita gente, hoje a gente tem lá 28 funcionários, né? Então é uma preocupação muito grande para poder manter aquilo ali, para que as pessoas possam
conquistar, como eu falei, eu tenho funcionários que já compraram casa, compraram carro, né? Então eu tenho uma preocupação muito grande em conseguir manter aquilo ali para eles. E aí, ainda assim eu não parei para planejar algo social nesse sentido, né? Apesar que assim, sempre que estou em conversa com alguns políticos que nos procuram, então sempre que eu posso eu tento ajudar de alguma maneira, né? Mas não é o meu alvo agora nesse momento, né? Sim, compreendi. Mas dependendo da proposta, do que aparece, a gente tenta sempre ajudar de alguma maneira, né? Ótimo. Amém, glória a Deus. Fica a dica, viu? Já estamos indo para o finalzinho, né? Já estamos caminhando pro final, galera. Já tem quanto tempo já que a gente tá aqui? Já tem um bom... Tem umas horas aí. Tem umas Já. horinhas aí, Rendeu, abençoada de Deus. O que você poderia deixar de uma mensagem de motivacional para quem está começando a empreender? Para quem quer empreender. Pode falar isso. Olha, busque sempre ter um objetivo definido. Saiba exatamente o que você quer fazer. Provavelmente as pessoas vão duvidar de você. Por mais que você tenha uma ideia louca, que você acha que essa ideia pode mudar o mundo, mas eu posso te dizer que só quem é louco consegue mudar. Porque quem não tem um desejo louco no coração vai ficar estagnado, fica parado e não vai fazer nada pelo mundo. Então talvez essa grande ideia que você tem, que está focada em ajudar pessoas, que hoje parece ser uma loucura, invista nela, amadureça ela, que provavelmente essa sua ideia pode mudar o mundo, né? Mas sempre focado em ajudar pessoas e tendo um objetivo definido, um propósito muito bem definido. Tendo tudo isso, acredito que dá para ir longe. Amém. Aleluia. Douglas, deixa aí os nossos patrocinadores, lembrando quem é nossos patrocinadores. Souza Confecções, Magazine JJ, Tutpet RR. E galera, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhe com seus amigos, familiares. Creio que Deus irá, né, tocar na vida de quem precisa ouvir essa mensagem que a gente conversou bastante sobre empreendedorismo, se motivar, se elevar, se permitir viver aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E também, obrigado a você que até agora ficou aqui com a gente, né, durante todo esse período. Obrigado, Deus abençoe sua vida. E no mais é isso. E lembrando, viu, galera? Compre nossa rifa aí, viu? A rifa. Rapaz, abençoa nós aí, viu? Nós estamos precisando realzinho, aí. R$1. É apenas R$1. O brilho celular, o Xiaomi, né? Tá chegando aí o grande sorteio. E a gente tem que lacrado. A gente tem que conseguir ver nessas rifas todas aí, em nome de Jesus, para custear o nosso evento aí. Que é uma batalha grande. Você já passou na frente de alguma Adoraê, assim, na base, assim, no processo? Mas não, calma aí, antes da gente finalizar. A gente ficou com esse é o assunto principal. A gente tá chegando dia 12, nossa Adoraê. Eu quero saber de você. Quantos Adoraê você passou? Qual foi os processos? Se você pegou da construção do projeto Adoraê e foi até o final? Eu acredito que eu participei de um Adoraê, né? Porque antigamente era congresso de jovens, né? Eu sou mais velho, então na minha época não tinha um Adoraê. Acho que eu participei dos primeiros, assim, né? Mas era é o ambiente, né? Todo mundo ali voltado para um objetivo só, que é adorar. Então é uma conexão muito forte com Deus. Vale a pena ir, né? Demais, porque quem vai sente a presença, volta transformado, né? Então quem vai comprar a rifa, compra porque é por um propósito maior. Glória a Deus. Para que mais pessoas se conectem com Deus, tenham essa experiência. Então, se você comprar a rifa, não é só pelo sorteio, mas é porque você vai ajudar alguém. Amém. Fica a dica aí. Amém, glória a Deus. Rafael, agradecemos pela sua presença aqui. Vamos dar uma lembrancinha dos convictos para você aí. Copo dos convictos aí. E agradecer mais uma vez pela oportunidade, esse tempo que o senhor teve com a gente aí. Nós aprendemos bastante, viu? Agradecemos a Deus pela sua presença. E a gente quer orar pela sua vida. Amém. Abençoar mais os seus projetos. Amém. E creio que você vai alcançar o quanto antes possível, porque você sabe qual é o seu chamado, você sabe qual é o seu propósito. E mais uma vez, mas que queremos te ver no louvor. Queremos te ver cantando. Eu tô aqui até agora na minha mente vendo você cantar um rap, cantar um rock, dois estilos totalmente diferentes. Já pensou? Encaixar ali.
A gente quer ainda marcar o dia aqui na igreja. Aqui. Quem sabe? O Cristo de Louvor tá aqui. Nosso líder de louvor local aqui é o Douglas. A gente quer marcar um dia, uma oportunidade, fechar pra mim. Eu quero escutar isso, esse louvor e esse rap, velho. Amém. A gente vem. Eu quero escutar esse rap, esse rock. Não, médio, eu quero ver. Eu fiquei curioso. Entendeu? E quero ver como é que você consegue encaixar esses dois aí. Porque eu já vi o Jedson cantando um louvor normal, ele tem a voz grave de rap mesmo. Eu falei, vai, Rafael, cantar os dois, né? O rock é mais gritando, né? E o rap é naquela pegada da gíria, naquela malandragem. Vamos combinar. A gente aí pronto, faz fica a dica aí, viu? Tô desensaiado, mas destreinado. Não, a gente treina aí pra gente focar nisso aí, nesse projeto. É um projeto, entendeu? Com o tempo aí a gente marca uns 3, 4 ensaios antes, entendeu? Só vim aí pra mostrar lá as duas, né? As duas versões. Rafael roqueiro. Vamos ter até um tempo sobre o roqueiro marinho ali, trocar de roqueirizão e depois do rap. Vai ser um espanto pra muita gente que não sabe dessa história. Boa. Amém. Vamos orar? Para encerrar, tem alguma coisa pra falar? Não. Só fica a dica, me compra a rifa aí, viu? É a rifa, vamos estar encerrando. Você que, como o Douglas falou, se inscreva no canal, vai ser uma bênção, e compartilhe também para edificar, trazer experiências para outras pessoas, motivar pessoas que muitos também podem estar dizendo assim, às vezes sentiu que falamos aqui do preconceito, você que gosta de rap, se sente, cara, Jesus ver você, na opiniões das pessoas, é você e Deus. E ele não liga para estereótipos, né? Mas para você, quem é você em Cristo. Vamos orar pelo Rafael, para que o Senhor Jesus, através das suas experiências, do nosso bate-papo aqui, outras vidas também venham trazer um comentário. Nossa, eu me vi ali na história do Rafael, eu vivi muitas coisas parecidas. E ser edificadas. Só deixa seu comentário aí que o Rafael vai estar respondendo, viu? Pode deixar sua pergunta aí, viu? Vamos levar pro Deixa Rafael. sua pergunta aí que vai ser respondida. Todas as perguntas vai ser respondidas, viu? Tem alguma curiosidade aí de ver o Rafael roqueiro, o Rafael deixa aí embaixo aí que nós vamos tentar mandar uma fotinha aí, viu? O dia que esse dia chegar vai estar lá no Convictus, hein, galera? Vai estar no Convictus, não se preocupe, porque ele vai dar uma ensaiada aqui, ele vai fazer os dois estilos, viu? Esse da Mara lá. Pronto. Então vamos cobrar isso aí depois. Vamos cobrar. Pode mandar ali, mande no Instagram da nossa igreja. Entre lá no CT Leão de Judá. Qual é o arroba de lá, Rafael? @CT Leão de Judá. @CT Leão de Judá. Entre lá, deixe seu comentário. Vai lá na melhor academia que tem Águas Lindas, viu? Diferenciada, viu? Aonde lá o lema é ajudar pessoas, viu? Glória a Deus. Vão lá, galera. Eu creio que vai dar mais aluno do que já tem lá depois desse Convicast, viu? Eu creio, viu? Vai multiplicar lá, vai triplicar o que tem lá, viu, Rafael? Amém. Lá vai ficar pequeno, viu? Ainda mais tem um crossfit agora, novidade, viu? Isso aí. Falou que o professor de crossfit lá é top, viu? Ele é bom, Rodrigão. Já chama ele pra que fazer bom. academia que ele é preguiçoso, né? Vamos ver. Eu Vou canto, cair pra lá, eu canto vou cair rap e pra- rock aqui, vocês vão lá treinar comigo. Então fechou. Tá ouvindo aí, meu galera? Agora tu... Nós vamos cair pra Leão de Vamos Judá. mandar, viu? E o Rafael vai cantar o rap e o rock, viu? Fecha quantos meses você quer com a gente lá? Oi? Quantos meses pra acontecer isso? Nós gostamos aqui é de prazo. Já Gosta tem de... que botar uma meta já assim. Bota a meta aqui já. Nós vamos negociar isso aí. Vamos negociar. Tu vai conversar. Os bastidores aqui vai ter uma negociação, nós vamos soltar lá nos Convictos, viu? E vamos marcar o CT Leão de Judá, viu? Pra estar conectados os dois aí, viu? Boa. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos orar, amém, glória a Deus. Deus, Pai, te agradeço, Senhor Jesus, por a nossa conversa. Meu Deus, experiência, Senhor, a qual muitas pessoas também não conheciam, mas experiência que nos fez crescer, saber quem somos e quem é o Senhor. Meu Deus, eu te peço agora pela vida do Rafael. Eu sei que o Senhor conhece os pensamentos, o deitar e o levantar e o coração do teu filho. Eu sei que o Senhor tem levado pessoas para cuidar, para falar que o Senhor está cuidando, está zelando. E eu vi que ele falou de prioridade, Senhor Jesus, a família, que este é o foco, meu Deus. Pai, estabeleça, meu Deus, a tua vontade sobre a vontade dele, Pai. E que em nome de Jesus, todas as bênçãos, Senhor Jesus, que estão prometidas sobre a vida dele, Senhor, venham se cumprir. Sonhos, Senhor Jesus, realizações, meu Pai. E que em nome de Jesus, através da vida dele, Senhor Jesus, vidas serão alcançadas.
Pai, que em nome de Jesus, essa mão ajudadora, Senhor Jesus, que já ajudou muitos, venha ajudar muito mais. E que em nome de Jesus, Pai, ele não será conhecido, Senhor Jesus, simplesmente como o maior empresário de Águas Lindas, um dos empresários de Águas Lindas, mas também como um homem de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, porque ele sabe, Senhor, quem é ele em Cristo. Ele sabe, Senhor Jesus, em quem ele pode confiar e quem ele tem esperado. Traz a resposta, Senhor Jesus, a qual o coração dele tem depositado em Ti, Senhor. E que em nome de Jesus, ele e a casa do Senhor servirá ao Senhor em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Valeu, gente. Obrigadão. Deus abençoe a vida de Valeu. vocês. Tamo junto. Amém.